sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Elas. Pois é, o nosso podcast. E hoje nós vamos aprender com ele, um querido amigo que Deus tem colocado junto na caminhada, o Rogério. Já já ele vai se apresentar para vocês. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre os desafios emocionais e humanos da medicina veterinária. Pois é, hoje temos aqui um doutor na área de medicina veterinária para um bate-papo, para esclarecer aí algumas dúvidas ou até trazer ao nosso conhecimento coisas que a gente desconhece desse universo. E é com muito prazer que eu quero apresentar para vocês o Rogério. Rogério, quem é o Rogério? Né? Se apresente aqui para quem está nos assistindo. Bom, antes de mais nada, muito prazer estar aqui com vocês, aprendendo com elas hoje, comigo, né, com ele, mas é um prazer, Simone, estar aqui, um prazer estar junto com todos vocês aqui, falando um pouquinho sobre esse desafio que é, né, de lidar com toda essa grande diversidade que é o mundo da medicina veterinária. Bom, eu sou médico veterinário, eu me formei no ano de 2002 pela Universidade de São Paulo, pela USP, e logo na sequência eu acabei indo para o mundo da pesquisa e da docência, né? Então, através de uma carreira acadêmica, eu também acabei concluindo o mestrado também pela Universidade de São Paulo e passado alguns anos, fui para um concurso público, trabalhei um tempo na Casa da Agricultura de algumas cidades do interior, voltei depois para a Universidade de São Paulo, onde eu concluí o meu doutorado também, e finalmente comecei a minha carreira como docente. Então hoje eu trabalho como docente numa universidade privada, né, aqui na cidade de São Paulo e também na cidade de Campinas, e hoje eu sou professor da medicina veterinária e sou muito realizado, muito feliz trabalhando com isso. E é isso aí, é um bom resumo do que eu tenho feito hoje como médico veterinário. Puxa, que interessante, né, Rogério? Mas assim, vamos só abrir um parênteses, né? O Rogério, gente, ele também é pastor da Igreja Aprisco. Fala pra gente. É verdade, é verdade. A minha primeira formação foi medicina veterinária, mas, né, aquela paixão pelo evangelho e por Cristo não me deixou, senão correr atrás também de outra formação, que foi a formação teológica também. Então, eu também fiz teologia, também me dedico aí em muito tempo à igreja Aprisco, né, lá na Aldeia da Serra, onde eu sou o pastor titular também da igreja. Mas, então, eu me divido aí nessas duas, vamos dizer assim, duas frentes, né? Uma como professor universitário, né? Tanto em São Paulo como em Campinas, como também como pastor lá na igreja. É uma loucura nesse sentido, conseguir conciliar a agenda, mas Deus tem dado graça. Pois é, né? Não é fácil não, né, Rogério? Não é Mas, fácil, assim, mas é divertido. E a gente teve o prazer recentemente de estar lá e conhecer a Igreja Aprisco. E assim, gente, que delícia de igreja, né? Um povo assim tão querido. E numa cidade que eu não conhecia, Aldeia da Serra. Então, se você está aí aos arredores de Aldeia da Serra, quais são as cidades ali próximas? Então, a Aldeia da Serra, na verdade, é um empreendimento, né? Um empreendimento imobiliário que virou um bairro. E ela fica exatamente entre duas cidades. Ela pertence a duas cidades, Barueri e Santana de Parnaíba. Então, ela está, metade da Aldeia da Serra praticamente está dentro da cidade de Barueri e a outra metade dentro de Santana de Parnaíba. Então, ela é composta pelos dois municípios. Olha ali. Aí, né? Ela une ali. Exatamente, está bem na divisa. Então, metade está dentro do município de Barueri e a outra metade dentro de Santana de Parnaíba. Tá certo. Pois é, olha só que bênção, né? Um pastor de ovelhas. Literalmente, porque quando eu fui para minha primeira pós-graduação, né, quando eu estava ali escolhendo, né, que área de atuação eu ia trabalhar, né, com a docência, com a pesquisa, eu justamente acabei escolhendo a área de grandes animais chamados ruminantes. Então, justamente hoje eu também trabalho, além da igreja, eu trabalho na parte acadêmica com os animais chamados ruminantes, que são justamente vacas, cabras e ovelhas. Então, curiosamente, eu tenho esse duplo trabalho com ovelhas, tanto na igreja como também na universidade. Puxa, que legal. E, Rogério, como é que despertou o interesse da medicina veterinária? Conta aí pra gente. Olha, isso aqui é aquela piada que nunca perde a graça. Eu costumo dizer o seguinte, e eu falo isso sempre para os meus alunos. Toda criança um dia sonhou em ser veterinário.
A grande diferença é que algumas são mais teimosas que as outras. Aí você foi um teimoso. E aí eu fui um daqueles teimosos. Então, toda criança, em algum momento da vida, disse: eu quero trabalhar com animais, eu quero ser veterinária. E aí algumas foram tão teimosas que falaram: não, eu quero isso mesmo. Mas, brincadeira à parte, eu acredito que é um pouco disso. Eu acho que muitas crianças já sonharam com isso, né? E eu tinha esse sonho de criança, como muitos tiveram. Meu pai ele era policial militar. E a gente sempre teve muitos cães em casa, né? Então, ele sempre adestrava, né? Principalmente pastor alemão. Meu pai era fã de cachorro pastor alemão. E ele adestrava os cachorros e me ensinava a adestrar junto com ele. Então, ensinava comandos básicos, como andar junto, como obedecer, a sentar, a caçar, a voltar, a buscar algumas coisas. E sabe aquela coisa de você interagir? Então, desde criança, eu sempre interagi muito com os animais. E eu ficava com aquele sonho. Então, cada vez que a gente levava o animal até o veterinário, eu achava aquilo maravilhoso. Eu entrava dentro de uma clínica, um consultório veterinário, eu achava aquele lugar algo espetacular. Totalmente contrário quando eu entrava no consultório médico, porque quando eu entrava no consultório médico era para eu tomar uma injeção, era para eu, né, eu passar por algum momento difícil. Mas eu tinha uma verdadeira paixão, eu ficava maravilhado. Então, desde criança eu fiquei assim. Acho que a grande palavra é vislumbrado. Era um sonho para mim. E foi entrando na adolescência e aquele sonho nunca morreu, nunca morreu. Então, eu sempre, desde criança, eu foquei e eu falei, eu quero ser veterinário. E engraçado que teve uma época que nós não tínhamos recurso para isso, né? Meu pai, ele realmente ganhava muito pouco. Eu lembro que assim que meu pai se aposentou, eu estava no meu último ano, né, do ensino médio. E o salário do meu pai, o salário de aposentadoria do meu pai, era apenas, eu lembro disso até hoje, era apenas R$ 150 a mais do que a mensalidade de um curso de veterinária. E eu falei, pai, eu quero fazer veterinária. Ele falou, Rogério, não tem como pagar. Simplesmente não tem como, né? Olha aqui o que eu ganho e olha quanto custa. E aí eu falei, não, eu vou dar um jeito, então eu vou fazer uma faculdade pública. Ele falou, filho, olha de onde a gente vem, olha o bairro que você cresceu, olha a escola pública que você fez. Não tem como. Eu falei, não, eu vou dar um jeito, vou fazer cursinho, vou estudar, eu vou entrar na escola pública. E foi realmente algo assim de Deus, foi algo pela graça de Deus. A gente fez o que podia, o que não podia para pagar um cursinho. Fiz um ano de cursinho, estudei, me esforcei, estudava mesmo, assim, coisa de 12, 14 horas por dia. Foi um ano de extrema dedicação. Porque aí, no meio desse ano de estudo, meu pai prevendo, assim, falou, olha, não vai dar certo, não tem base, né, falta base escolar para conseguir entrar na universidade pública. Aí ele chamou o único tio rico da família. Toda família tem um tio rico, né? Aí ele chamou o único tio rico da família. Aí o tio rico veio e o único tio que tinha faculdade na família, que tinha feito direito, e ele falou, Rogério, eu tenho uma proposta para você. Eu pago sua faculdade de direito, você faz direito à noite e durante o dia você vem trabalhar comigo no meu escritório como estagiário, em troca da sua faculdade. Então você não precisa pagar a faculdade e trabalha de graça para mim durante o tempo de faculdade. E aí eu falei, não, tio, eu não quero fazer direito, eu quero fazer veterinária. E meu pai ficou super triste, porque ele falou, você jogou fora sua única oportunidade de fazer uma faculdade de graça, né? E eu falei, não, pai, eu vou estudar, eu vou entrar numa faculdade pública e eu vou conseguir. E aí foi nesse ano que justamente se deu a minha conversão. Por isso que eu falo que foi um milagre. E eu comecei a orar dobrado, triplicado, clamar a Deus. Falei, Deus me ajuda, eu preciso muito entrar nessa universidade, porque eu quero ser veterinário e eu preciso porque eu não tenho recurso mesmo. E aí foi aí que Deus fez o milagre. E deu tudo certo, graças a Deus. E hoje eu tô aqui. Puxa, que bênção. Mas, assim, olha que interessante. Você tinha um sonho, Eu tinha um sonho. você tinha uma realidade, mas você fez a sua lição de casa. Eu estudei muito. Meu Muito. Deus, Simone. Só de lembrar me dá até tristeza. Não estou exagerando. Eu lembro da minha rotina de acordar às 7 da manhã e estudar às vezes até 10, 11 da noite. Eu lembro disso. Porque se não houver compromisso, gente, fica muito difícil, fica complicado, né? Acreditar, né, num sonho e não se preparar para que esse sonho se realize, magicamente não vai acontecer. Então, assim, tem que
estudar. O difícil a gente faz, o impossível Deus faz. O milagre cabe a Né? ele. Então você vê, a sua história veio de um ensino público, mas isso não te limitou e não podou o teu sonho. Não. Né? Então, olha que coisa linda, gente, porque Deus muitas vezes ajuda a manter vivo um sonho, né? E é tão lindo ver que o Senhor, Ele entende a nossa situação, entende o nosso desejo e Ele tem um propósito que às vezes a gente nem sabe nitidamente que há um propósito divino ali. Né? Então, olha que coisa linda, a tua vida tem propósito. Por mais que você possa pensar assim, será? Não sei, será que tem, que não tem? Tem sim. Aliás, antes da gente continuar falando sobre isso, você já fez aquelas 3 coisinhas que eu sempre peço para você fazer? Curtir, comentar e compartilhar? Bora fazer isso, né? Corre lá, curte, porque você curtindo, a plataforma está entendendo que é um conteúdo interessante. Se você curtir, comentar, né? Uma frasezinha, uma palavrinha que você coloca lá já ajuda. E aí, você compartilhar isso, você vai ser um canal de bênção para outras pessoas. Então, coloca lá nas suas mídias sociais, divulga o Aprendendo com Elas. Aliás, se é a primeira vez que você está nos assistindo, o podcast Aprendendo com Elas já tem um monte de conteúdo lá que você pode resgatar, pode assistir, que vai servir de bênção para você e de bênçãos para outras pessoas também. E não se esqueça do nosso Instagram, o @podcast Aprendendo com Elas e o @mulheres.ict. Tá bom? Porque isso vai ajudar aqui o nosso programa continuar distribuindo esses conteúdos. Então, bora lá, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Então, toda a vida tem um propósito. Por mais que às vezes a gente fica assim, qual é o propósito da minha vida? Né? Aqueles momentos que talvez alguns se sintam perdidos, se sintam assim, puxa, tudo que eu estou tentando nada dá certo, tudo, né? Eu tento e não consigo. Nenhuma vida é inútil. Nenhuma vida é sem propósito. Toda vida tem um propósito diante de Deus. Então, não se esqueça disso, tá? Para Deus, você tem um propósito. A tua vida é preciosa. Por mais que talvez pessoas cruelmente possam ter te falado em algum momento que a tua vida não tem valor, não acredite nisso, não. Tem muito valor, né? Custou o sangue precioso de alguém que não precisava se doar por nós, mas amorosamente escolheu nos salvar. Então, é só através de Jesus e através dele as nossas vidas ganham significado, tá bom? Mas bora lá. Então, apesar da realidade, isso não limitou o teu sonho. Mesmo o teu pai querendo te ajudar no sentido de fazer você poder estudar e tudo, ter o seu diploma universitário, o que ele viu na época que podia ser lá o tio rico, não foi algo que... A intenção dele era boa, né? Porque, imagina, eu era, né, na minha família, na família do meu pai, da minha mãe, né, ninguém tinha diploma universitário, né? Nós morávamos em Guaianazes, o extremo ali da Zona Leste. Então, vínhamos de uma realidade financeira muito difícil. E ele viu ali uma chance de falar, não, meu filho vai ser o primeiro a ter um diploma universitário, vai ser... E ele cresceu com essa ideia, né? De quem era formado numa universidade era alguém na vida. Era essa frase que se usava, né? Então, ele viu a oportunidade de... Não, finalmente nós vamos ter alguém que vai ser alguém na vida. Mas ele teve boa intenção, tadinho. Então, quando eu falei não, ele ficou revoltado. Ele ficou muito triste. Ele falou, você não tem ideia do que você tá fazendo. Você não tem estrutura. Eu falei... E aí, foi aí que eu tinha acabado de me converter, né? Então, você começa daquela de crente doido, né? Você fala, olha, pai, eu sei que eu não tenho estrutura, mas Deus tem. E, curiosamente, é muito interessante, né? Porque eu lembro que eu tava começando a frequentar a igreja e tinha as irmãs do círculo de oração, né? Essas irmãs do coque são a bênção, né? E eu lembro que eu tava orando um dia com elas e elas falaram, olha, filho...
E elas não tinham noção do que eu estava vivendo, vestibular, nada disso, não tinham ideia. E um dia elas estavam orando e falou: olha, eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas eu vejo você andando num lugar assim, com um lugar muito aberto, com vários prédios descampados, uns gramados, e era exatamente a visão da cidade universitária ali do campus da USP em São Paulo. E eu lembro que quando elas tiveram essa visão, eu comecei a chorar, porque eu falei: Deus está testificando que ele vai me colocar ali dentro. E assim foi, e assim se cumpriu a profecia, e foi algo muito de Deus, né? Que coisa linda, né? Muito, muito de Deus. Mas você também não teve uma fé irresponsável, dizendo assim, Deus, Não, né? Deus vai me colocar lá, eu quero, né? Deus vai fazer porque eu quero e vai ser assim? não, eu fui muito bem orientado. Meu pastor era muito bem orientado. Ele falou: filho, se Deus está te dando uma direção, se ele está te dizendo que ele vai cumprir a promessa, então vai lá e faz tua parte, né? Então estuda, 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 faz o simulado, seja o melhor possível da tua turma aí de cursinho, faz por onde. Então não é questão de ajudar Deus, é questão de realmente você estar preparado. Uma frase que eu lembro que ele me falou que fez muita diferença é: quando você estiver fazendo a prova do vestibular, eu nunca esqueço essa frase do pastor. Quando você estiver fazendo o vestibular, Deus não vai soprar milagrosamente na sua cabeça uma resposta que você nunca estudou. Mas se você estudou, ele vai te fazer lembrar aquilo que você estudou. Então estude, porque na hora que você estiver diante da prova, ele pode te fazer lembrar aquilo que você já estudou. Mas se você nunca estudou, ele não vai te dar a resposta do nada, né? E aí foi assim que aconteceu. É verdade, né? Eu quero saber como é que foi a reação do teu pai quando Olha, você fez o vestibular e veio ali o resultado. eu vou falar, poucas vezes eu vi meu pai chorar na vida, de alegria. Uma vez foi essa, quando eu dei a resposta pra ele, quando eu falei que eu tinha passado no vestibular. E outra quando eu me casei. O dia que ele me abraçou no altar ali, eu me casando, o homem chorou. O homem todo duro, né? Militar, aquela coisa toda. As 2 vezes que eu vi ele chorando de alegria. Uma foi no dia que eu dei a notícia que ele me abraçou, e outra no dia do meu casamento. Mas chorava igual criança. Foi muito fantástico, muito fantástico. Eu fico imaginando, né, quando o tio Rico ficou sabendo. Tio Rico, não, e ele ficou feliz mesmo, ficou muito feliz por mim. Ele não botou fé. Como ninguém botou fé, o meu próprio pai, coitado, ele não botava fé, ninguém botava fé, né? A verdade é que só eu e Deus sabíamos o que Deus estava prometendo. Né? Mas que coisa linda, né? E quais foram os desafios de estar numa universidade pública? Olha, eu não vou mentir que tem muitas vantagens. Primeiro que, obviamente, você não tem... Os gastos são muito menores, né? A faculdade veterinária é uma faculdade em tempo integral, e por ser em tempo integral, ela é cara, se você for pensar em termos de faculdade privada, né? Então, cursos como medicina, odontologia, veterinária, que são cursos de tempo integral, eles são relativamente caros, né? E são cursos que exigem muito mais do que bibliotecas ou computadores, exigem laboratórios, salas de anatomia, centros cirúrgicos, hospitais em funcionamento. Então, são cursos que realmente exigem muitos recursos humanos e estrutura física das universidades. Logo, são cursos caros. Então, a maior de todas as vantagens, sem dúvidas, é a questão financeira. A questão financeira é fantástica. Agora, tem os desafios também das exigências, né? A universidade pública, você tem docentes da melhor linha, da primeira linha de docência, em questão de pesquisadores e profissionais fantásticos, mas extremamente exigentes. Nem sempre tão compreensivos, muitos são excelentes, também seres humanos excelentes, mas muitos são bem apáticos com relação à parte humana, né? Tive muitos desafios com relação à fé, muitos desafios, porque tive alguns embates, tanto com professores quanto com outros colegas, né? Colegas alunos, né? Com relação à parte da fé, que tentavam mesmo embater, fazer o embate ali com relação ao cristianismo, e tentavam ali fazer, eu tinha que acabar
construindo ali a apologética para defender a minha fé no meio daquela situação toda. Mas ao final de tudo, assim, eu guardo com muito carinho. Nunca foi algo assim que trouxe prejuízo ou alguma marca que chegou a machucar. Não, sempre foi algo sempre carinhoso. Eu lembro de um dos meus amigos que era o que mais me confrontava no início. E teve ali perto, tem um semestre que o curso de veterinária, a gente passa um ano e meio aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e aí o quarto semestre a gente vai morar lá na cidade de Pirassununga, na fazenda da veterinária da USP lá em Pirassununga. E ele sempre pegava muito no meu pé, ele era completamente agnóstico e pegava muito no meu pé por causa da religião, da fé. E aí, quando a gente foi morar em Pirassununga, o campus, a fazenda, ficava muito afastada do centro da cidade. E eu lembro que eu consegui uma bicicleta emprestada, porque eu também não tinha nem bicicleta, para ir de bicicleta até uma igreja no centro de Pirassununga para poder continuar cultuando numa igreja lá que eu encontrei. E aí, quando ele me viu voltando do culto, tarde da noite, de bicicleta, uma bicicleta que nem minha era, emprestada de um outro colega, ele falou, de onde você tá vindo todo suado? Eu falei, tô vindo do culto. Ele falou, mas você tá indo numa igreja aqui em Pirassununga? Eu falei, não vou deixar de ir numa igreja. Eu tenho que ir ao culto, eu tenho que estar em contato com o corpo, em comunhão. E ele ficou tão chocado com isso, que era o cara que mais me criticava, que ele, a partir da outra semana, eu vi quando ele falou pra alguém, vamos sair hoje à noite. Não, eu tô sem carro hoje à noite. Falei, por quê? Porque eu vou emprestar meu carro pro Rogério, porque o Rogério tem que ir pra igreja. E eu tava assim, eu virei pra trás, eu ouvi o que eu ouvi, falei, não, a partir de agora era quarta-feira o culto, toda quarta-feira você tá com o meu carro, você tem que ir pra igreja. E ele emprestou o carro toda semana para ir para a igreja e não tinha acordo. O carro dele, a partir daquela semana, o dono era eu. Toda quarta-feira, o carro dele já tinha um endereço certo, era ir para a igreja. Eu ainda tentei levar ele para a igreja comigo, ele falou, não abusa. Aí você o carro você pode levar, aí você agora quer eu Exatamente, o carro você pode ir pro culto, mas aí também, nós estamos falando aí de mais ou menos uns 9 quilômetros do campus, né, da fazenda até a igreja. Então, ida e volta dava uns 18. Era uma boa pernada, né, mesmo de bicicleta, né. Mas que interessante, Rogério. Então, assim, mesmo você estudando numa outra cidade, período integral, você mesmo assim procurou uma igreja para você frequentar. Eu tinha convicção, eu tinha essa convicção, e tenho até hoje, da importância. Sabe aquela história que você tem um braseiro aceso, e basta você tirar a brasinha mais vermelha, mais ardente, mais acesa, basta você tirar ela do braseiro e colocar ela de lado, e deixar ela sozinha, por alguns minutos, e ela vai se apagando, se apagando, se apagando, aí ela vira um carvãozinho, e ela se esfria completamente. Mas o interessante é que você pega esse carvãozinho que se esfriou completamente e põe de volta no braseiro, em questão de segundos ela reacende. Então, eu sempre tive essa ideia que o corpo de Cristo é a mesma coisa, é a mesma história da questão do lobo e das ovelhas, né? Se uma ovelha, ela tá dispersa, ela tá desconectada do corpo, lembre-se, eu tô falando ali de final da década de 90, a gente não tinha igreja online, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, a minha única maneira de estar em comunhão com a igreja era indo fisicamente até uma igreja. Se eu não estou na cidade de São Paulo, na igreja que eu sou de origem, então eu tinha que ir até outra igreja ali, onde eu estava na cidade de Pirassununga, né? E olha só, né? Quer dizer, hoje a gente tem aí os desigrejados. Uau! Eu não consigo entender, gente, como é que uma pessoa, sendo parte do corpo, não está ligada ao corpo, né? Então, o que quer dizer isso? Uma pessoa cristã que não sente a necessidade de estar na igreja, porque quando a gente está na igreja, a gente não está lá para bater um cartão. A gente está porque nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, assim, uma mão andando sozinho para lá, o pé andando sozinho para outro lado, isso para mim é Halloween. O corpo tem que estar todo unido e junto. A mãozinha da família Adams, né? A coisa, né? Andando. Não dá, gente.
né? Assim, até porque no corpo a gente é ministrado, ministra, a gente aprende, a gente se decepciona, mas aprende, a gente decepciona outros e aprende como não fazer isso, enfim. Então, estar ligado ao corpo é de uma necessidade muito grande. Então, eu não consigo entender uma pessoa não sentir, eu assisto pela internet. Gente, eu entendo que numa situação onde uma pessoa está doente, impossibilitada de ir à igreja, então, neste caso, a internet acaba sendo. Sim. E graças a Deus, a Covid já foi embora, né? Aquele vírus que paralisou o mundo, hoje a gente sabe lidar com ele de uma outra forma. Mas para mim foi muito difícil ficar sem igreja, embora a gente fizesse as lives e tudo, mas eu sentia falta das pessoas, de estar junto, de caminhar junto. Então, assim, que bom isso, né? Porque eu acho que isso fica até um testemunho para jovens que estão estudando na mesma cidade que moram ou não, e entender que você tem um momento que você precisa se conectar com o corpo. É né? importante, é importante. Eu sempre tive essa ideia e aquele tempo foi um tempo fundamental, porque quando eu estava longe do meu grupo de amigos da igreja, o grupo de jovens que eu estava acostumado, eu estava em outra cidade, então aquela igreja local ali em Pirassununga, ela foi fundamental para chorar comigo, para me fortalecer, principalmente para me ajudar na luta, nas tentações, porque queira ou não, você está, vamos ser muito honestos aqui, você tem ali 80 jovens morando num campo sem supervisão de pais, de ninguém, morando completamente longe. Tudo bem que eu já morava longe dos meus pais. Meu pai se aposentou, ele foi embora para o interior e eu fiquei em São Paulo por causa da universidade. Mas imagina, ali nós temos 80 jovens que se mudaram para a cidade de Pirassununga, morando em alojamentos, com 18, 19, 20 anos de idade. Então, se você não tem ali realmente, não está disposto a se deixar ser pastoreado e querer viver uma vida para a glória de Deus, é muito difícil para um jovem. Então, a igreja teve um papel fundamental ali me ajudando. Que bom, né? Fundamental, Que fundamental. importante tudo isso, poder reconhecer a necessidade e ter sido cuidadoso nisso, né? E fiel em estar indo e se deixar ser acolhido, né? Que eu acho que uma das coisas assim mais importantes, né? Que eu acho lindo em relação a pertencer à família de Deus, que onde você chega, você faz parte da família. Não, Você chega lá, você já é chamado de irmão, nunca te viram, nunca você é acolhido. Então, assim, o corpo de Cristo, ele realmente pulsa, né? Nesse sentido. Então, isso é muito bom. Onde não, a gente chega, a gente isso é fantástico. acolhido. E é exatamente o que você falou. Não importa se você acabou de chegar ali, eles sabem que você vai ficar apenas por menos de um ano e mesmo assim te tratam com o mesmo carinho, te recebem na mesa. É muito legal isso. Agora, me fala uma coisa, Rogério, mudou para você a visão da medicina veterinária? Quando você entrou, você tinha uma expectativa e lá, né, na sua formação, ao entrar em contato com todo esse universo da veterinária, o que mudou para você? Ah, boa pergunta. Mudou muita coisa. Como eu falei pra você, eu tinha aquele sonho de criança, né? É o sonho do camarada de jaleco branco atendendo cãezinhos e gatinhos, né, no consultório. E meu pai, quando ele se aposentou, ele estava bastante traumatizado com São Paulo. Bastante, bastante. Imagina, um policial que ficou 30 anos na cidade de São Paulo, trabalhando na cidade de São Paulo, morando em Guaianazes. Então, quando ele se aposentou, ele foi para uma cidadezinha minúscula de 8 mil habitantes, próximo a Ourinhos, na divisa com o Paraná. E foi lá nesse ano que eu me mudei para lá junto com ele, fiquei só um ano lá com eles, né? Foi lá que eu fiz cursinho na cidade de Ourinhos. E foi nessa cidadezinha que eu comecei a ter contato com o meio rural. Até então eu era um menino urbano da periferia. E nessa cidadezinha eu fui ter contato a primeira vez na vida com vaca, com cavalo, com ovelha, com cabra. Até então,
E eu comecei a achar aquilo o máximo, até com búfalos, né? Tinha nessa cidade. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a olhar com mais carinho para esses animais de grande porte. E comecei a fazer estágios com esses animais. E comecei a me apaixonar. E aí que eu percebi que a veterinária era muito além de cão e gato. Que tinha animais de produção, que tinha porco, tinha cavalo, tinha boi, tinha cabra, tinha ovelha, tinha animal silvestre, tinha animal de zoológico, tinha animal de todo tipo. E além de tudo isso, você começa a descobrir que a medicina veterinária vai além, trabalha com laboratório, trabalha com inspeção de alimentos. Muita gente nem tem ideia disso. Com inspeção de produtos de origem animal. Então, todo alimento que chega à nossa mesa, que é proveniente de um animal, ovo, carne, leite, tudo isso passa pela inspeção de um médico veterinário. Ou seja, tem veterinários trabalhando na inspeção de ovos, na inspeção de carne, na inspeção de frango, na inspeção de leite, de queijo. Todos esses produtos que são de origem animal passam também, né, aquele selo de qualidade, né, Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, ou Serviço de Inspeção Estadual, ou Serviço de Inspeção Municipal, todos eles têm um médico veterinário como responsável. Então, você vai, por exemplo, para outros setores como laboratório, exames, do mesmo jeito que hoje você vai fazer um hemograma, você tem hemogramas hoje para cães, para gatos, para bovinos, para cavalos. Então, você tem laboratórios veterinários, você tem diagnóstico por imagem. Você tem hoje veterinários especializados só em diagnóstico por imagem, que faz ultrassom, que faz radiografia, né? Eu tenho amigos meus que são especializados só nisso, que só fazem diagnóstico por imagem. Então, hoje são vários setores que você pode atuar e eu entrei com aquele tipo sonho, é o camarada de jaleco branco atendendo um cachorro e gato. Mas eu me apaixonei a primeira vez que eu cheguei próximo, comecei a fazer estágio com vacas e ovelhas, eu me apaixonei e falei, não, eu quero trabalhar com isso. E foi aí que mudou bastante minha ideia. Interessante, né? Como esse universo da medicina veterinária, ele é muito amplo, porque assim, bom, vocês já me ouviram falar, eu gosto, né, de animais, eu tenho, enfim, minha cachorrinha lá, e gosto, mas assim, como eu já tive 2 cachorras, a mais velha, ela tinha, assim, algumas questões, principalmente quando ela foi envelhecendo, e eu ficava, assim, espantada. Então, tinha urologista, né, veterinário que só era urologista. Cardiologista, gastro, endócrino. Teve uma vez que ela precisou tirar a pressão dela. Eu falei, não acredito. Né? Tiveram que, né, a veterinária, não, a gente precisa tirar exames de imagem. Gente, UTI. Sim. UTI para animal, que acaba sendo algo até... parece que é... melhor do que de certos hospitais. Olha, a minha esposa, ela brinca, né? Ela fala, olha, eu já vi, ela falou, não é coisa que eu estou inventando, eu já vi animal ser melhor atendido do que alguns humanos, dependendo do lugar que eu fui. Sim. Então, Gente, eu lembro de, né, quando tinha que ir para o laboratório fazer algum exame, chegava lá, o pessoal, vem com o tio, vem. Eu falei, meu Deus. Porque, assim, a gente fala que o mercado pet, né? O mercado pet, ele mudou muito nos últimos anos, né? As últimas décadas, houve uma mudança tão radical que o pet, ele deixou de ser, literalmente... Eu vou ser um pouco mais rasgado aqui para vocês entenderem. Quando eu era criança, o meu pai, ele tinha uma ideia de cachorro que era o pastor alemão no quintal, acorrentado, para guardar o quintal. O cachorro era um animal para guardar a casa, para proteger a família. Que está muito mais próximo do homem das cavernas, que era para isso que o cachorro servia, para guardar a tribo, do que qualquer outra coisa. Ou seja, em 40 anos... mudou completamente. Hoje, você sabe, eu tenho também o Leônidas, né? Que é um Yorkshire. Gente. Leônidas é o nosso Yorkshire. Então, eu tenho um Yorkshire, é mole. Trabalho com uma vaca de 600 quilos e tenho um Yorkshire de 2 quilos. Né? E hoje o Leônidas, ele não é praticamente mais... Ele é considerado o bebê da casa. É o membro da família. Então deixou de ser o animal de guarda,
da tribo para se tornar um membro da família, que dorme no sofá, que sobe no sofá, que tá ali, né? Que tem a caminha dele, que tem a roupinha dele, os brinquedinhos. Então, o mercado pet, ele cresceu demais nas últimas 3, 4 décadas. Eles enxergaram isso e aí vem desde os casais que decidiram não ter filho, que não puderam ter filho, vem dos idosos que foram encontrando nos pets uma companhia e assim por diante. Então, cresceu demais e mudou-se o papel do pet, do cão e do gato. E eu digo mais, o mercado americano hoje, hoje o gato ultrapassou o número de cães. E no Brasil é uma tendência. Hoje ainda existem mais cães do que gatos, mas existe essa tendência também brasileira de que o mercado brasileiro acompanha o mercado americano e em alguns anos o número de gatos como pet ultrapasse o número de cães. Por quê? Por ser mais independente, mais fácil de cuidar, você deixa a areia ali, a água, a comida e ele se vira no apartamento. Então tá indo no mesmo caminho, né? Tá indo no mesmo caminho. E outros animais que você não imaginava ter esse convívio como o pet hoje tem, porquinhos. Os chamados exóticos, né? Os animais exóticos. Porquinhos da Índia, fora as cobras. Não, cobra, pelo amor de Deus, gente. O pessoal cria de tudo que você imaginar. Então, Olha, então, assim, porcos mesmo, os mini porcos, os mini pôneis, os mini vaquinhas. Agora tá uma moda de mini cabras, as mini cabras. Você entra na internet, é uma febre os vídeos das mini cabras, elas são super divertidas, então... Pois mas gente, é o seguinte, né, aí me corrija se eu estiver errada. Eu acho que assim, eu sempre convivi com animais, desde criança. Então, eu tive coelho, eu tive pintinho, eu tive papagaio, eu tive um galo de estimação. Eu tive uma perua. Maritaca, passarinho, olha, uma perua, né? Então, assim, eu sempre convivi, eu tive cachorro, sempre convivi. Mas eu acho que, assim, uma pessoa, quando decide ter um animal de estimação, tem que ter responsabilidade. Primeiro, ver qual é o perfil da família, qual é o animal que se adequa a esse perfil. Porque às vezes você olha, bonitinho, eu quero ter. E aí você pega um animal e depois você abandona. Isso está errado, isso é uma irresponsabilidade. Quem decide ter um pet tem que saber do que envolve ter um pet. As vacinas, o cuidado do animal, você tem que ter responsabilidade, porque esse animal vai envelhecer. E aí você tem que cuidar até o final, né? Então... E eu vou ser até um pouquinho mais duro. Abandono de animal é crime. É crime. Abandonar animal é crime. Então, precisamos... eu gosto muito quando o Senhor Jesus, ele fala, né? Aquele que vai construir uma casa, primeiro faz a conta e vê se vai conseguir dar conta do trabalho. Então, realmente é algo para se pensar e colocar na balança, porque não são só os custos financeiros, né? É toda essa questão de tempo, de trabalho, de limpeza, de estresse. Então, eu costumo brincar. Você está preparado para ter tua casa com pelos, né? Então, a alegria é certeza que você vai ter, mas você consegue lidar bem com a bagunça, com os pelos e com tudo mais, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se você pega um animal pequeno, assim, filhote, até você conseguir educá-lo e tudo, leva um tempo. Leva. E, enfim, mas, assim, a gente tem que ter responsabilidade nesse sentido. E a Bíblia mesmo diz que o justo cuida dos seus animais. Cuida dos seus animais. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade com a natureza. Se você não quer, não tem tempo, tudo bem, você não é obrigada a ter um animal. Sim. Não é porque muitas pessoas têm que você acha que você tem que ter porque todo mundo tem. Não é isso. Você tem que ver a sua realidade e ver como é que você consegue administrar a vinda de um animal que vai durar alguns anos. Sim. Né? Não é... E aí fica a dica, por exemplo, olha, eu tenho tempo, eu só não tenho esse pique para lidar com um filhotinho. Pense em adotar já um adulto. Pense em adotar já um animal já com 7, 8 anos, que justamente são os animais que as pessoas evitam adotar, porque já é idoso, sabendo que ele vai viver aí só mais uns 5, 6, 7, 8 anos, mas se você pensa num animal mais tranquilo, mais calmo, que não vai sair rasgando meia, destruindo o sofá, puxando cortina, pode ser uma opção muito legal para você. Né? Ou se você, de repente,
Você pode estar ajudando uma ONG, alguma coisa Sim. assim, se envolvendo, estando lá, mas aí você volta para sua casa sem ter que trazer a responsabilidade de ter Excelente um opção. animal. Você pode estar ajudando, enfim. Então, assim, a gente tem que ser consciente nas escolhas que a gente faz e na implicação que isso traz para as nossas vidas e para a nossa família. Eu lembro quando nós pegamos a primeira cachorra, eu conversei muito com uma veterinária, na época nós fazíamos unhas no mesmo salão, e aí a gente aproveitava para conversar, coincidir os horários. E eu fui perguntando para ela, tal, eu tinha pensado numa determinada raça, aí ela na época falou, olha, essa raça para vocês talvez não seja mais indicada, porque o teu filho, na época meu filho tinha 11 anos, ela falou assim, menino gosta de umas brincadeiras assim um pouco mais Brutas. e esse cachorro é muito frágil. Então, uma queda ali pode quebrar algum ossinho e tal. E aí eu troquei a opção, né? E foi muito bom. Assim, eu segui todas as determinações que ela deu da ambientação do animal em casa. Então, foi tranquilo. Não foi algo assim difícil, mas teve que ter ali uma conscientização de todos da casa. O animal era da família e todos tinham que ter uma responsabilidade ali. Legal. Né? Então, boa fica estratégia. aí, hashtag Fica a dica. Né? Cuide. Muito Bom, então você optou por animais de grande porte. Exatamente. E aí você foi discorrendo toda a tua formação. Fui trabalhando, mestrado, doutorado, sempre com animais de grande porte. Hoje leciono em cima disso, tanto a parte de semiologia, né, que é o exame clínico desses animais, parte de clínica médica e também um pouco de cirurgia em cima dessas espécies ruminantes. Olha E só. é muito legal. E a Prisco vai ter ali as suas ovelhinhas. Tem as ovelhas ali também. Ali tem as suas ovelhas. Mas vai ter as ovelhas, né? Ovelhas não literais, né? As ovelhas... Tem as ovelhas literais. Hoje mesmo, estou voltando aqui da universidade, teve cirurgia numa ovelha que estava lá. Puxa, que joia, hein? Foi bem legal. Rogério, e você fez o mestrado e o doutorado também na USP? Também na USP. E como é que foi que essas coisas foram acontecendo na tua formação? Então, no final da graduação, durante do quarto para o quinto ano, que são os últimos anos da graduação, eu tive a influência muito forte de dois professores, um que foi o meu orientador, que me orientou na minha última iniciação científica na graduação, foi meu orientador de mestrado e doutorado, e teve um segundo professor, que era quem ficava dentro do hospital veterinário o tempo todo. Esses dois professores foram influências muito fortes, né, para mim. A paixão que eles tinham pela docência e a maneira como... E esse lado humano deles me chamou muito a atenção. Então, como eu disse, não era comum esse perfil. Geralmente os professores, eles eram excelentes pesquisadores, pessoas de alto renome, muitas vezes até internacional, mas nem sempre tão empáticos, né? E esses dois, eles realmente eram bastante atenciosos com a minha realidade financeira, dificuldades... e sempre estavam me dando apoio, me dando suporte, me incentivando a estudar mais, a me dedicar mais. E esses dois acabaram... E eu vi essa paixão que eles tinham de ensinar. E isso foi me trazendo algo bastante positivo. Tanto que não é eu vejo muita gente indo para a carreira docente, para a carreira de pesquisa, por falta de opção. Hoje eu vejo muito jovem indo para essa carreira por falta de opção. Então é mais ou menos assim, o camarada se forma, tenta emprego 1 ano, tenta emprego 2 anos, tenta emprego 3 anos, aí não consegue nada, vai fazer um mestrado, aí tenta emprego, não consegue nada, vai fazer um doutorado, aí não consegue nada, vai fazer um pós-doutorado e acaba virando docente porque não conseguiu nada. E aí daí vem aquela brincadeira, aquela piada, quem não sabe, ensina. Quem não sabe fazer, ensina. Mas eu estava tão convicto do que eu queria que eu terminei a graduação quando foi em setembro, faltava 3 meses para me formar, eu me inscrevi para o mestrado. Eu já queria ir para a carreira docente. E eu lembro que eles falaram, olha, não vai dar certo porque para você ir para o mestrado você tem que fazer uma residência antes.
né? E eu falei, não, mas eu tô enfiado dentro do hospital veterinário desde o primeiro ano de faculdade, né? E no fim acabou dando certo, porque quando eu fui para a entrevista, todo mundo que ia para o mestrado tinha, entre aspas, tinha que ter residência. E a banca acabou falando, olha, a gente conhece o Rogério, a gente vê ele enfiado no hospital veterinário desde o primeiro ano de faculdade. Então, realmente, a residência não vai ser um impeditivo para ele, né? Então, eu emendei, eu terminei a graduação em dezembro de 2002, em janeiro de 2003 eu estava no mestrado. Eu já estava dando início à carreira acadêmica, né? Então foi bem legal. Então não pode ser não para você, né? Eu tava bem determinado ali, eu tava bem determinado. Isso é importante, né? Eu já sabia que eu queria trabalhar como professor. Uhum. Que Aí tem muito a ver com o sacerdócio também, né? Então, na verdade, eu traço paralelos com a vida de professor e a vida de pastor, são muito semelhantes. Porque o pastoral, o ministério pastoral, o ministério magistral de ensino, eles andam muito paralelos e não tem como você desassociar o ensino do pastoreio, né? Nem da igreja e nem da vida, vamos dizer assim, secular. Então, anda muito próximos, muito próximos. Que queira ou não, é você mostrar o caminho, é você abrir as portas do conhecimento e mostrar o caminho para as pessoas, né? uhum. Agora, Rogério, enquanto aluno de graduação, qual é a lembrança negativa que você traz? Assim, uma experiência que não foi. Olha, aluno de graduação, que me vem à cabeça agora, eu não vou dizer negativa, mas eu acho que foi um choque que eu não estava preparado e, e que me assustou. Eu segurei, respirei fundo, fingi que estava tudo bem. Depois de uns segundos, passou o choque. Foi quando eu entrei a primeira vez num abatedouro. Porque, como eu falei, a gente tem aulas também de tecnologia de produtos de origem animal. Então, algumas aulas são dentro de um abatedouro mesmo de animais, onde os animais são abatidos. Então, o primeiro animal que entrou, a gente estava lá, né, jaleco, capacetinho e tal, entrou um animal na fila do abate, o animal foi abatido, eu entrei em choque, assim, falei, meu Deus, porque você vê um bicho daquele tamanho, né, uns 600 quilos, caindo igual uma jaca madura, toma um susto, né? E é muito rápido, é muito rápido. É muito rápido, assim, ele não sente nada, só para ficar claro para todo mundo que tá vendo a gente aqui, não, o abate hoje, ele segue regras muito rigorosas, é chamado abate humanitário, então, assim, dor zero, sensibilidade zero, ele não sente nenhum sofrimento, nada, nada, só que é muito rápido, em questão de pouquíssimos minutos, do momento que ele foi, que a gente fala dessensibilizado, que ele não sente dor alguma, até o momento que ele vira cortes para ir pro açougue, é questão de minutos. É muito rápido o processo. É tudo um processo mecanizado, muito rápido, com alguns funcionários trabalhando. Então, o primeiro que você vê acontecendo, você vê entrando um boi andando, aí entrando uma linha de montagem, assim, como se fosse uma fábrica mesmo, e sai as carnes, assim. Aí você fica em choque. Então, acho que a primeira vez que eu vi isso foi em choque. Aí, o segundo, você já começa a respirar mais fundo e tentar entender o que está acontecendo. O terceiro, você começa a acostumar. Depois do quarto, quinto, você começa a entender que é carne. Mas é chocante, é chocante. Para quem não está acostumado, é chocante. Hoje eu estou bem adaptado, mas acho que para quem vê a primeira vez é assustador. É, hum, Não é algo assim, não é algo que eu mostraria na TV para ninguém. É realmente traz um clima um pouco pesado, assim. e até eu imagino que assim, né, o profissional que escolhe trabalhar com isso e está ali fiscalizando tem que ter ali um. É. Assim como eu imagino quem trabalha, sei lá, um médico legista, Uhum, talvez, né? Então, que acaba se adaptando ao trabalho, né? uhum. Mas como eu falei, foi o primeiro choque porque eu acho que eu não me preparei, não caiu a ficha que eu tava entrando no abatedouro. Sabe, você tá ali com os amigos conversando, aula de abatedouro, legal, legal, vamos lá ver. Hum, Abatedouro, né, gente? O que você uhum. esperava, né? Eu acho que eu não entrei com a seriedade
que o lugar exigia, né? Eu entrei ali batendo papo e tal, quando eu vi o primeiro sendo abatido, eu tomei um susto. Mas aí, depois de alguns, eu me acostumei. Eu entendi que realmente era um lugar que exigia seriedade. Uhum. E qual é a lembrança gratificante Da da graduação, graduação? tem tantas muito boas. É até difícil escolher, é uma melhor que a outra. Puxa, eu lembro com carinho, graduação tem tanta coisa boa. Os amigos são os melhores. A gente tem uma turma Vocês conseguem ainda manter contato? totalmente. Sábado agora eu tava com vários da turma. Sábado agora a gente tava comemorando o aniversário de um deles, a gente tava junto ali em Paulínia. A gente conseguiu reunir vários da turma. É uma turma muito legal, justamente por causa disso, porque é um curso de tempo integral. Então, assim, imagina, a gente passava 8 horas de aula e mais 2 horas de almoço. Então eram 10 horas por dia juntos, fora os meses que a gente mora 24 horas por dia junto em Pirassununga. Então, as amizades são fantásticas. E momentos bons foram. É difícil descrever. É um melhor que o outro, desde momentos de alegria, de festa, de tempo de jogar bola, de ir pro açude junto na fazenda, de comer milho na madrugada, tocando violão, de tudo. Passando madrugada acordado estudando, um tomando lição do outro, de tudo. De tudo, tem muita coisa boa. E dentro da turma você se comunica mais com o pessoal que também foi para animais de grande porte ou não? Não, a turma é variada, tem gente que foi para todo lado, tem gente que trabalha com grandes, tem gente que trabalha com pequenos, tem gente que é professor, tem gente que trabalha com animais silvestres, tem gente que trabalha com endocrinologia, tem gente que trabalha com pesquisa, com pesquisador, tem gente que trabalha com peixe, produção de peixes, então tem de tudo na turma. A turma é bem eclética mesmo, é bem bacana. Como é que está o Brasil em termos de pesquisa? Simone, eu sou suspeito em dizer. O Brasil, ele é um dos lugares mais ricos do mundo em produção científica, em cientistas. O problema do Brasil é falta de recurso. Por quê? Porque, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países, onde, como a China, Estados Unidos, qual que é o problema do Brasil? Falta financiamento. Praticamente, nosso financiamento aqui ele é estatal. O nosso financiamento ele vem do governo. E o governo ele não tem recurso suficiente para bancar o nível de pesquisa que a gente quer. Então, o que acontece? Teve uma época de ouro onde o Brasil tinha uma produção científica muito maior do que tem hoje, muito maior. Mesmo assim, não foi suficiente comparado a países, né? A China é estatal também, mas principalmente muitas empresas investem. Os Estados Unidos é praticamente privado, as empresas põem muito dinheiro na pesquisa. Então, o que acontece? O Brasil ele tem uma potência porque ele tem excelentes pesquisadores, mas muitos acabam indo embora para trabalhar nos Estados Unidos, na Europa. Porque lá os caras têm o recurso. Lá fora os caras têm o recurso. Eu mesmo recebi uma proposta. Que eu acabei ficando por causa da igreja. Mas em 2014 eu recebi uma proposta para ir fazer um pós-doc e faltou isso aqui para eu ir embora e ficar por lá, né? Então, as grandes universidades americanas e juntamente com grandes empresas, eles captam pessoas aqui, né? Você vai para os Estados Unidos hoje, os grandes pesquisadores hoje nos Estados Unidos, não estou dizendo que não são americanos, tem pesquisadores americanos, mas se você vai para as grandes universidades hoje, você vai encontrar um monte de brasileiro, chinês, indiano, sul-africano, o pessoal do BRICS. Então, você vai encontrar muito brasileiro, muito chinês, muito sul-africano, muito indiano, porque os caras têm bons pesquisadores excelentes que, às vezes, os americanos estão pagando, estão dando recursos para isso. Assim, é lamentável, né? Porque o Brasil é um país, um celeiro. É um celeiro. É um celeiro. De várias áreas, né? Assim, então, a turma de pesquisa é top em diferentes áreas, mas, infelizmente, por não ter esse incentivo, né? Então, o mercado
externo acaba sendo, tendo esse reconhecimento, porque eles vêm pescar aqui, viu, gente? Vem. Eles vêm pescar, Vem. porque sabe que, enfim, aqui você tem Bem, profissionais eu de não lembro, excelência. eu não lembro qual foi o ano, mas foi durante a pandemia. Tem vários rankings internacionais de universidades, né? Mas teve um ranking organizado por uma universidade, um ranking, se eu não me engano, espanhol, que em algum ano da pandemia, não vou lembrar de cabeça, tá, gente? Me perdoem. Depois eu posso procurar esse dado. Mas teve um ranking que acho que 2020 ou 2021, que a USP ficou em segundo lugar como a melhor universidade veterinária do mundo. Então, ficou considerada a segunda melhor faculdade veterinária do mundo nesse ranking. Então, assim, o ranking mais famoso, geralmente a primeira e a segunda disputa entre Cornell e UC Davis, que é na Califórnia, são duas americanas. E a USP está sempre ali também entre as 10 primeiras. Então, assim, nós estamos falando de classificação mundial, né? E nesse ranking espanhol chegou a ficar até em segundo lugar. Então, não tem como, tá muito bem posicionada no mundo mesmo. Então, o pessoal vem pescar e vem mesmo. Eu fui captado assim. Veio um professor de Cornell, chegou aqui no Brasil e... quem são os 3 alunos na minha área, assim, e fui indicado eu e mais 2. Então, o pessoal faz isso mesmo. Pois é, né? Tomara que um dia, né, possamos ter esse reconhecimento, esse incentivo para a pesquisa, porque dói, às vezes pesquisas de anos, né, assim, que estão ali e de repente vem um corte, né? É muito triste Falta isso. recurso. Falta recurso e não vamos entrar aí no mérito, né? Não vamos. Não vale a pena. Não vale a pena. Né? Não vale a pena, mas, enfim. E do mestrado, né? Você fez o mestrado, qual é a lembrança que fica? Olha, o mestrado foi um tempo difícil. O mestrado eu lembro que foi um tempo difícil porque, paralelo a isso, eu tive uma questão pessoal difícil. Foi quando minha irmã enfrentou o câncer de mama e ela veio a falecer. Então, foi uma época bastante difícil para mim, pessoalmente. E eu tinha que tocar os projetos junto com a equipe bastante competitiva. No mestrado eu senti bastante a diferença, porque você sai da graduação onde você tem um grupo de amigos muito forte. Aí você entra na pós-graduação e na pós-graduação a, a equipe que eu estava na pós-graduação, ao invés de serem amigos, eles eram concorrentes. Então, era bem complicado, bem complicado. Tanto que a minha memória do mestrado não foi tão boa. Assim que eu terminei o mestrado, eu pensei comigo, por aqui chega. E aí, o que eu fiz? Eu entrei, passei num concurso para trabalhar como na Casa da Agricultura, que é dar assistência ao pequeno produtor, numa cidade chamada Pirapora do Bom Jesus, que é aqui próximo a São Paulo, e fui embora. Falei, não quero mais saber. Não quero mais saber de carreira acadêmica. Eu me frustrei, tamanha foi aquele embate, aquele momento difícil pessoal com o grupo que era extremamente competitivo, extremamente difícil de lidar no mestrado, né? Então eu fiquei bastante frustrado. Fui embora para Pirapora, fui trabalhar com o pequeno produtor, fui para os sítiozinhos, e era uma paz, né? Porque aí você chegava e atendeu o sítio do seu Zé, aquelas cabrinhas, aquelas vaquinhas. Aí chegava lá na hora do almoço, tchau, seu Zé. Não, doutor, senta aqui que você vai almoçar comigo hoje. Eu não, seu Zé, eu preciso ir embora. Não, você vai almoçar comigo aqui hoje. E olha, eu cheguei em Pirapora com 64 quilos. Eu cheguei em Pirapora, eu já devia ter ali uns 27 anos de idade, já era casado há uns 4, mantive meus 64 quilos, cheguei em Pirapora com 64 quilos e saí de lá uns 5, 6 anos depois com mais de 20 quilos. Justamente porque você vai para uma cidadezinha do interior atendendo o pequeno produtor e não tinha cor. Não, e toda hora é café, é galinha assada, é não sei o quê. E é um tal do cara te pagar em milho, em queijo, em leite. Mas, gente, olha, não tem vida melhor, não tem vida melhor. É só 5 anos depois, olha que interessante. 5 anos depois, um dia eu passei na universidade, matou a saudade, passei para dar um abraço. E aí meu orientador falou, cara, por que você não volta? Aí eu expliquei toda a história. Eu falei, professor, o senhor viu que eu passei aqui e tal. Ele falou, a equipe é outra, o clima tá bom, o pessoal agora tem um grupo novo, aquela turma foi toda embora.
que tal? Vem, vamos, você tem potencial, vamos lá, você nasceu para isso. E aí ele me ganhou. E aí eu voltei. 5 anos depois do fim do mestrado, eu voltei e fui pro doutorado. Rogério, na época de graduação, questões de greve de alunos afetava vocês ou não? É só para determinados cursos lá dentro? Olha, para nós não afetou, não. Era muito mais comum em cursos mais de humanas, né? A gente brincava, brincadeiras à parte, mas é honesto o que eu vou dizer, né? Era a turma que a gente falava da FEFELESH. FEFELESH era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas, né? Então, que é cursos de letras, filosofias, né? O pessoal da FEFELESH, a gente até fazia piada interna, né? Falava, curso da FEFELESH deve ter, as disciplinas devem ser greve 1, greve 2, piquete, como tomar a reitoria. Então, a gente fazia essas piadas internas porque eles faziam mais greves do que tinham aula, né? Mas a veterinária, eu não me recordo. Eu acho que teve uma tentativa uma vez, enquanto eu estava na graduação, teve uma vez uma tentativa dos alunos aderirem à greve, mas aí os professores não aderiram, começaram a dar falta, 2 dias de falta, os alunos voltaram rapidinho. Né? E acabou o problema. Tá certo. Então, E aí o doutorado você voltou... Voltei. Reanimou. Fiz todo o processo seletivo, entrei e voltei com corda total. E aí, realmente, a gente montou um grupo muito legal, uma equipe bem bacana. Geralmente, na pós-graduação, funciona assim, né? Nas universidades públicas, geralmente as pessoas que já estão no doutorado, eles acabam, de uma certa maneira, sendo os mentores de quem está no mestrado, que são os mentores de quem está na iniciação científica. Então, vai escalonando, né? O professor se preocupa mais com quem está no doutorado, quem está no doutorado acaba sendo suporte para quem está no mestrado, quem está no mestrado dá suporte para o aluno de graduação que está na iniciação científica. Então, você monta uma grande equipe e um vai dando suporte para o outro, né? E aí foi bem bacana, foi bem legal. E aí, como eu era o único aluno de doutorado do meu orientador, então eu meio que gerenciava a equipe dele. Então, eu fui dando o meu ritmo para a equipe toda. Aí foi mais divertido o negócio, foi bem legal. E aí, quando você termina, fica forte a questão de ir ali para a docência. Não, eu comecei a docência no primeiro ano de doutorado já. Olha. Porque quando eu entrei no doutorado, as melhores universidades privadas, elas exigem pelo menos um mestrado e já estar matriculado no doutorado, né? Já está cursando o doutorado. E aí foi o que aconteceu quando eu entrei na universidade que eu estou até hoje, né? Que eu já estou aí há 16 anos. E eu já tinha acabado de matricular no doutorado, entrei, teve um processinho ali seletivo também, eu já tinha acabado de matricular no doutorado e consegui entrar também. E como é que é lidar com os alunos hoje, né? Nessas novas gerações, você sente diferença? Tem diferença. Eu tô há 16 anos na docência e mudou, hein? Mudou. Parece pouco, mas 16 anos mudou sim, o interesse mudou. Eu percebo, eu sei que parece papo de velho, né, querendo trazer aquele choque geracional, mas é verdade. Existia um pouco mais de interesse dos alunos de 16 anos atrás, comparado com os alunos de hoje. Tô falando da turma em geral. A turma em geral era mais interessada, era mais dedicada do que o aluno de hoje. A impressão que eu tenho que eu tô generalizando, tá? Então, claro que vamos pensar aqui existe uma curva que é chamada de curva de Gauss, é a curva da normalidade. É uma curva que ela começa aqui baixinha, ela sobe, pega um meio e depois desce e tem uma ponta. Então, nos extremos, a gente tem os excelentes alunos, que sempre existirão, e no outro extremo a gente tem os péssimos alunos, que sempre existirão. E 95% dos alunos estão no meio, estão na média. Então, a gente tem sempre 95%, 90% a 95% na média, 2,5% a 5% em cada extremidade, né? Depende aí da curva. Então, sempre tem os alunos muito bons e alunos muito ruins. E 90% a 95% na média. Então, estou falando agora dos 90% a 95% da média. Esses 90% a 95% na média, eles eram mais interessados.
Eles eram mais presentes. Quando eu falo presentes, não é de vir na aula. Vir na aula eles vêm. Mas eles não ficavam aqui no celular. Eles eram focados na aula, perguntavam, participavam, colocavam mais a mão. Hoje eu percebo os alunos mais distantes. Mesmo quando não estão no celular, eles estão em Nárnia, como a gente brinca, né? Eles estão longe. Você fala com eles, então eu percebo que eu brinco com alguns professores, alguns amigos nossos, que dá a impressão que eles não estão comprando mais o aprendizado, eles estão comprando o diploma. Antes a gente vendia um serviço, o serviço chamava aprendizado. Hoje a impressão que eu tenho é que a gente vende um produto chamado diploma. E o professor é um camarada no meio do caminho tentando atrapalhar isso. Tentando atrapalhar que ele pegue esse diploma. Então, houve uma mudança sim. Claro que, de novo, a gente tem os excelentes alunos que continua valendo a pena por eles se dedicam e dá gosto e vale muito a pena por eles, mas a grande maioria hoje, o foco não é mais aprender. Até porque eles têm acesso muito rápido à informação, né? Hoje, com os de IA, né, inteligência artificial, qualquer informação eles têm na palma da mão. Então, informação, talvez para eles não é mais o grande, vamos dizer assim, a grande descoberta, né? Mas eles não conseguem entender, talvez essa geração ainda não entendeu, que mais do que informação, o professor tem experiência. Mostrar, além da informação, como chegar naquele lugar, né? E talvez é isso que eles não perceberam ainda. E quando chega na aula prática, há um choque muito grande, porque como eles têm uma informação muito rápida, a prática não adianta, você tem que ir lá, arregaçar a manga, e como é que é isso? É aí que vem o grande desafio. Porque se ele presta atenção e ele aprende o caminho com a experiência, eu costumo brincar e dizer o seguinte: você tem algumas maneiras de aprender algo. Você pode aprender com o seu próprio erro, e isso é inteligente. Errei, aprendi que não posso fazer assim, vou e aprendi agora o jeito certo com o meu próprio erro. Isso foi muito inteligente. Não vou errar mais. Ou você pode ser mais do que inteligente, você pode ser sábio, vendo o erro do outro e nem cometendo o erro que o outro fez. Isso é sabedoria, vendo e antes de você cometer o erro, você já corrigiu. É a mesma coisa. Eu estou prestando atenção na experiência do professor e pelos erros que ele já cometeu ou deixou de cometer, e ele já mostrando o caminho, cuidado aqui, cuidado ali, cuidado aqui, eu não vou cometer esses erros. Então, aí, além de inteligência, é sabedoria. Quem presta atenção, quem está atento, quem está participando da conversa, quem está ali realmente ouvindo o que a gente está conversando na teoria, chega na prática, desenrola. Quem está alheio, chega na prática e fica perdido. Literalmente perdido. Algumas semanas atrás eu tive uma prova prática de semiologia. Semiologia a gente fala que é a arte, né, uma mistura de ciência e arte de examinar o animal, fazer o exame clínico do animal. E aí na prova de semiologia, ela é um pouco amedrontadora, porque a gente confina os alunos numa sala, num galpão ali da aula prática, do lado de onde os animais estão, né? E aí a gente vai tirando um por um do confinamento e pondo ele para examinar os animais e a gente ali em cima, para ver se ele está fazendo o exame da maneira correta, né? Então põe ele para examinar um animal e a gente fica ali na prancheta conferindo se está fazendo tudo certinho. E é engraçado pra gente, né? Porque alguns alunos no meio do confinamento começam a ficar estressados, nervosos. Então tem aluno que passa mal, tem aluno que chora, dá tensão, daquela pressão de ficar ali confinado, sabendo que tá sob pressão, no escrutínio ali, né? Eu tô sendo avaliado, né? E é muito interessante, que é nítido que quem conversou com você, dialogou com você na aula teórica e depois na aula prática desenrolou fácil, eles estão tranquilos. Agora, aquele aluno que estava lá na sala e nem sabe onde está com a cabeça, ele chega ali, ele começa literalmente a suar frio na hora da prova, porque ele está desesperado, né? E tiveram 2 alunos que literalmente, uma passou mal mesmo, né? E outra ali literalmente começou a quase chorar, né? De tamanho pânico que entrou. Então, isso fica nítido. Você sente que quando chega essa parte há um afunilamento? Muitos desistem?
Não desista, não desistem. Eu não vejo os alunos desistindo, eu vejo eles lutando, pegando DP, arrastando DP. DP é a dependência, né? Não consegui passar na disciplina. Peguei exame e mesmo assim não passei no exame. Aí eu peguei dependência, vou ter que cursar essa disciplina de novo, e de novo, e de novo. Eu vejo alunos empurrando dependência, 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 e às vezes demorando mais 1 ano, 2 anos, 3 anos para se formar. Uma hora eles conseguem, por cansaço, eles se formam. Né? Uma hora de tanto estudar aquele assunto, uma hora entra na cabeça. Mas eu percebo que eles perdem bastante tempo, né? Agora, recentemente, bem recentemente, coisa desse mês agora de maio, teve algo muito bacana que a classe médica veterinária conseguiu, porque o que aconteceu? O Ministério da Educação, ele tem cometido um erro muito, muito grave ao longo das últimas décadas. Ele permitiu a abertura de faculdades veterinárias praticamente aí sem muitas regras. Eles fiscalizam? Fiscalizam, mas os critérios, né, nós que já estamos no mercado há muitos anos, médicos veterinários, não, e os próprios conselhos regionais de medicina veterinária não estão de acordo com esses critérios. E aí o que acontece? Abriu muita faculdade veterinária, Simone, mas muita, 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 muita. Só para você ter ideia, quando eu me formei, no comecinho dos anos 2000, a gente tinha aqui no estado de São Paulo USP, Unesp, de pública. Aí, privada tinha Unip, Unimar lá em Marília, São João da Boa Vista e mais 3 ou 4 faculdades privadas. Eu sei que não tinha 10 faculdades no estado de São Paulo. Não tinha 10 faculdades no estado de São Paulo. Hoje, não sei nem te dizer, mas com certeza tem mais de 40. Com certeza, tá? Eu sei que só o Brasil hoje tem mais faculdades do que Estados Unidos, China e Europa juntos. É fora de série. E aí o que acontece? Recentemente, agora no mês de maio, graças a um trabalho intenso dos Conselhos Regionais de Veterinária junto com o Conselho Federal, a Câmara dos Deputados aprovou algo muito interessante. A obrigatoriedade do exame de proficiência. Igual tem a OAB, então quando o advogado se forma, ele não é advogado, ele é bacharel em direito. Ele tem que fazer a ordem para poder advogar. Então, da mesma maneira, a partir de agora, estamos na expectativa que agora o Senado aprove. Então, a Câmara dos Deputados Federais já aprovou. Se o Senado aprovar, vai para o presidente. Se o presidente não vetar e der o aval, aí passa a valer. Se isso acontecer, para a medicina veterinária e para o país vai ser uma bênção. Porque vai começar a peneirar quem de fato está apto para exercer a profissão. Porque tem muito curso, desculpe a sinceridade, curso ruim, formando profissional ruim, que não estuda, que não se dedica. Muitas áreas, né? Infelizmente não é só na veterinária, isso está geral. Precisa, né? Precisa peneirar. Precisa peneirar. Precisa peneirar e precisa, enfim, ter uma responsabilidade em relação a isso, né? Em diversas áreas, infelizmente a gente vê. Tá gostando do assunto? Vocês viram só quanta coisa? Já curtiu, comentou e compartilhou? Bora lá! Compartilhar, curtir e comentar, tá certo? Para que este conteúdo possa servir de bênção, de esclarecimento para outras pessoas através de você, tá certo? Então, curte, comenta e compartilha. E, Rogério, tá, há aí uma diferença, né, nas gerações de estudantes, infelizmente. Eu lembro que eu também, a minha geração foi a primeira geração da minha família, tanto de lado de mãe e pai, que se graduou numa faculdade, né? Então, a gente traz esse gostinho, né, de saber, assim, puxa, como Deus ajudou, como Deus preparou, abriu as portas para que a gente pudesse aí estar estudando. E é difícil hoje, né, com toda essa forma de conduzir a educação no nosso país, que já começa lá na base, né? As dificuldades que se tem, que vai empurrando com a barriga, enfim. A gente espera que, de fato, o Brasil possa entender o quão rico nós somos em termos de poder preparar profissionais de uma forma adequada, tanto para benefício do país,
como para o benefício do mundo, né? Porque muitos cientistas, né, que dão duro, que estão ali e tal e coisa, e que infelizmente acabam tendo que decidir, né, mudar de país, enfim, para poder ter aí esse respeito e dar continuidade aí aos estudos, né? E é o que você falou, esse sistema de progressão continuada, né, que vem desde a base, né, do ensino fundamental, isso aqui, pelo menos no estado de São Paulo, isso aí tem destruído a educação, né? Eu tenho amigos que deixaram o Brasil e que hoje são professores nos Estados Unidos. São pesquisadores e professores lá por causa disso, porque as condições aqui, infelizmente, não são as mesmas, né? E não é só por salário, não, tá, gente? Não é questão de, é mercenário lá porque paga em dólar, não. Não tem a ver só pelo com salário. respeito, né? Não é só salário, não é só qualidade de vida. Quando você fala que você, eu sou um professor, né? Eu sou um professor de universidade lá, um professor universitário. O respeito na sociedade, isso é de uma tamanha, de uma grandeza, que é como se você tivesse. Você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso no Japão, um professor universitário no Japão é o auge, né? Só para você ter ideia, é a única pessoa para quem um imperador japonês se curva é para um professor. Um professor universitário. Então, é como se o próprio imperador japonês reconhecesse: acima de mim tem um professor universitário. Então, culturalmente falando, é de um respeito, é de um reconhecimento, fora, lógico, a parte financeira, e você conseguir ter recursos para trabalhar em cima da pesquisa que você quer trabalhar. Recentemente, a gente teve aí uma das descobertas mais fantásticas, né, feita por uma pesquisadora brasileira lá do Rio de Janeiro, né, trabalhando lá com a questão da paralisia, né? Então, você vê, e aí fala, quantos anos essa mulher tem trabalhando e como que conseguiu recurso para isso? Se não fosse uma empresa privada investir na pesquisa dela, jamais chegaria naquele ponto. E às vezes, assim, se tem a notoriedade, né, se consegue ter ali a atenção da nação, pessoas que fazem um desserviço, né? Mas enfim, É. né, eu tenho muita admiração por pessoas que elas acreditam naquilo que elas fazem, né, entendem que isso é algo muito importante. Sim. A gente tem aí alguns cientistas, me fugiu o nome dele, mas eu acho que ele que comanda, pelo menos ele fazia parte de um grupo de cientistas brasileiros, ele era da Unicamp, daquele design divino, O design inteligente, design né? inteligente. Está indo, Estão indo embora. tá indo embora. Estão indo embora. Acho que está indo para o Texas, Houston, alguma coisa assim. Pois é. É difícil lidar. Né? E assim, e tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil, Tem. muita coisa boa. Olha, eu lembro que assim, no ano que eu entrei no doutorado, que foi em 2010, eu lembro que um amigo meu me ligou e falou: Rogério, você trabalha com bezerro, né? Com vaca, né? Eu falei: trabalho. Sabe o que que é? Eu tenho um amigo meu que trabalha aqui no Dante Pazanese, ele é veterinário aqui do Dante Pazanese. Eu falei: Dante Pazanese? Mas Dante Pazanese é o coração, o que tem a ver com veterinário? Não, é que os caras têm um centro experimental. Olha que interessante isso. Eu falei: centro experimental? Eu falei: eles têm uma cirurgia experimental onde, por fazer cirurgia experimental em animais, é obrigado a ter um veterinário. Eu falei: poxa, que legal, né? Você não quer vir aqui bater um papo com ele, não? Porque ele tá precisando de alguém que entende de vaca, de bezerro. Eu falei: tá bom. Aí fui lá. Que negócio interessante. Chego lá, nada mais, nada menos que a cúpula do Dante Pazanese. Tomei um susto. Quando eu falo cúpula, nós estamos falando de Adib Jatene, ex-secretário de saúde, um dos melhores secretários de saúde que o Brasil já teve. O homem que foi o cirurgião cardíaco mais famoso do mundo, não é do Brasil, do mundo. Um amor de pessoa, um homem de quase 2 metros de altura, gigante, né? Só que um carinhoso. Adib Jatene, diretor aí junto com ele, que ele era na época, não lembro se era o cargo, se era presidente da diretoria,
mais diretor da cirurgia cardíaca, mais diretor da hematologia, mais diretor da não sei o quê, mais só os diretores. E eu cheguei lá, falei, o que que eu tô fazendo aqui, Jesus? E aí, conversa vai, conversa vem. Olha, então, nós temos aqui um projeto que a gente desenvolveu um coração artificial. Eu falei, uau! E aí, e o diretor da biomecânica, era um engenheiro biomecânico. E a gente já está com esse projeto há uns 3 anos aqui, e a gente tentou implementar a gente costuma colocar em suínos, que é o que tem a fisiologia, né, e a anatomia mais parecida com humanos, mas os suínos são muito agressivos, tal, e a gente não consegue lidar, então a gente, para conseguir uma volemia é o volume de sangue, né, mais parecido com o ser humano, a gente adaptou para bezerros, os bezerros são mais tranquilos, só que a gente não sabe lidar com bezerro, a gente nunca lidou com essa espécie. E a gente tá perdendo animal atrás de animal. E alguém disse aqui que você entende disso. Aí, você pode vir fazer parte? Eu falei, claro. Meu Deus, imagina, um projeto com a DIB já tem, não vou falar não. Eu falei, claro, onde eu assino? Aí ele falou, então, você tem que assinar aqui um termo de confidencialidade excluindo o seu nome da publicação. Uai, Aí eu falei, não, mas peraí. né? Mas foi exatamente o que eu falei. Não, mas peraí, doutora Dib, é justamente o inverso. Me deixa ficar famoso aqui um pouquinho, né? Não, filho, Aí vem a parte boa. A gente paga e paga bem. Pera, vamos conversar. Ó, você não pode entrar na publicação. A publicação só vai entrar aqui os diretores e o inventor do coração. E aí você tem que assinar aqui um termo de confidencialidade, tal, e a gente vai te pagar pelo serviço. Você é um terceirizado. Aí eu fiquei triste, aí eu murchei, falei, não sei se era isso que eu queria. Falei, eu troco todo esse dinheiro aí por fazer parte da pesquisa, né? Falei, não, infelizmente não tem espaço pro veterinário. Aí aí me senti diminuído, né? Aí falei, gente, acho que pra mim não dá não. Aí, o que eu fiz? Dei uma de doido, joguei um valor lá no... Falei, tá bom, então tá bom. Vocês pagam? Paga. Paga bem? Paga. Tá bom. Quanto que ganha um cirurgião cardíaco? Isso tá querendo demais. Ué, Pera aí, minha gente, mas vocês falaram que eu sou um veterinário especialista no assunto, tenho mestrado, tô no doutorado, sou professor universitário. Não, mas tá querendo vou ter o demais. reconhecimento. Aí eu falei, tá bom, então tá bom. Aí fui pra casa triste, né? Eu queria meu nome na pesquisa, não queria dinheiro. Porque ia ser uma coisa fantástica. Faria até de graça pelo negócio, mas aí fiquei sabendo que eles contrataram um outro colega meu lá do próprio departamento que eu fazia pós-graduação. Aí, tá bom. Passado um tempo, passou 1 mês, 2, 3, 4, passou 1 ano. Aí tô lá no hospital veterinário da USP, me liga meu orientador. Rogério, onde você tá? Tô aqui no hospital, professor. Corre aqui na minha sala. Corre agora, larga tudo que você tá fazendo e corre aqui na minha sala. Eu, tá bom, larguei tudo que eu tava fazendo no hospital, corri na sala do meu orientador, professor Benese, faleceu já, infelizmente, há alguns anos. Quando eu entro na sala, quem tá lá? O diretor da biomecânica, que é o cara que inventou o coração, e o diretor da cirurgia cardíaca do Dante Pazanese. Só não tava o Adib Jatene. Quando eu entro na sala, o professor, este é o Rogério, é o rapaz que eu disse pra vocês, é o rapaz que vai resolver o problema de vocês. Aí os dois olharam pra mim, eu olhei pros dois, eu já os conhecia, eles já me conheciam. A gente já conhece o Rogério. Mas se vocês já conhecem o Rogério, por que vocês não contrataram ele ainda? Então, é que 1 ano atrás a gente conversou com o Rogério, que ele pediu um valor muito alto. Meu professor falou exatamente a mesma coisa. O Rogério é um camarada especialista, com mestrado, no meio do doutorado, professor universitário. O que é alto demais para vocês? Então, põe o nome dele na publicação. Não, isso tá fora de cogitação. Conclusão. Aceitaram me pagar o que eu pedi. O experimento foi um sucesso. Uma das coisas que eu mais me orgulho até hoje foi ter trabalhado com o Dr. Adib Jatene e com toda a diretoria do Dante Pazanese. O experimento foi um sucesso e eu fiz parte da equipe. Na verdade, eu fui o veterinário responsável por cuidar do animal experimental, onde foi implementado o primeiro dispositivo artificial, né, que era um coração artificial, vamos dizer assim, feito aqui no Brasil, 100% brasileiro. E curiosamente, o ano passado, eu conheci uma criança que foi a primeira a receber esse dispositivo no Brasil. Aí você olha um negócio desse, você fala, gente, que alegria maior que essa? Não tem alegria maior que essa. Não tem alegria maior que essa. Você vê que, de alguma maneira, o seu trabalho técnico
né? Aí você vê a mão de Deus em tudo isso, Simone. Você vê a mão de Deus. Você vê que um trabalho, né? E engraçado que o animal tinha até nome, né? Esse animal experimental era o Todinho. E interessante que nesse tempo todo a igreja orava pelo Todinho, né? E a ideia era em oração mesmo para que o experimento desse certo, porque sabiam do Isso ia beneficiar potencial. vidas, né? Exatamente, porque sabiam que o experimento dando certo, né? E era um experimento que há 3 anos já tinham testado mais de 20 animais e nenhum sobrevivia. E aí o primeiro animal que eu assumi como veterinário responsável por ele no pós-operatório e que completou o experimento foi esse. Foi o primeiro que eu peguei foi o que deu certo, né? Então, para você ver como é a mão de Deus, a gente em oração, fora todo o trabalho técnico feito, bem acompanhado, né? Com um monte, eu montei uma equipe de veterinários, não fui eu sozinho que acompanhei, porque ele precisava de acompanhamento 24 horas. UTI, é o que você falou. Tinha uma UTI dentro do Dante Pazanese. Olha que Era o loucura. Todinho. Pro Todinho. Então, o Todinho recebeu um coração artificial e ele ficou dentro de uma UTI com um monitor multiparamétrico, sabe, aquela coisa de UTI mesmo. Um bezerro dentro de uma UTI, ficou 1 mês lá na UTI, recebendo todo o cuidado, tudo que você imaginar. É uma UTI, igualzinho uma UTI humana. E a gente lá se revezando 24 horas. Eu montei uma equipe, né, com alguns amigos meus, né, e a gente se revezando 24 horas para dar atendimento a ele, para funcionar tudo, e tudo funcionou perfeitamente. Coisa Então, boa, né? Que lindo, né? Ver assim um trabalho, né? Pena que é interessante, né? Por que que não dá crédito, né? porque tem esse lado. O mundo da pesquisa é um mundo de ego muito forte. Muito forte. Então, realmente, quem inventou esse dispositivo, né? Mais os grandes diretores ali, eles não iam dividir. Só ia entrar aqueles 6, 7 nomes na publicação, porque é uma publicação de nível mundial, né? Que ia trazer muita referência, é uma publicação muito pesada, Mas né? A tinha um gente chama. animal ali, né? Que sem ele não ia dar, mas esse animal precisava ser cuidado para quem de É, fato tinha o preparo. mas olha, posso contar um testemunho rápido em cima disso? Eu acho que serve para vocês. Meu pai, curiosamente, naquele ano, meu pai desenvolveu uma insuficiência cardíaca congestiva. Olha que coisa de Deus. Insuficiência cardíaca congestiva é um quadro crônico, incurável, de uma doença cardíaca, muito comum em quem tem hipertensão e nunca cuida. Então a pessoa ela tem pressão alta e não toma remédio, não cuida, não cuida, não cuida. Então o coração tem que fazer cada vez mais força, né? E aí chega uma hora que o coração ele vai ficando maior, ele vai dilatando. De tanto ele fazer força, o músculo do coração vai crescendo. O coração vai ficando enorme, mas ele vai ficando enorme sem força, fraco. E o coração do meu pai ficou gigante no peito dele. E curiosamente, quando eu estava desenvolvendo esse projeto, quando o projeto deu certo, eu ganhei uma moral com o pessoal de lá, que era assim, você ser parabenizado, e é sério, pelo cara que foi considerado o maior cirurgião cardíaco do mundo, isso assim, profissionalmente é uma honra que eu vou carregar. Eu sei que a glória é de Deus, mas é uma alegria que eu levo para sempre sabendo que eu fui parabenizado pelo Dr. Adib Jatene. Tinha um camarada que era o diretor da cirurgia cardíaca, que ele pegava no meu pé, porque ele me olhava de cima para baixo como um mero veterinário. E ele chegou a ter uns embates comigo, pegando no meu pé, me tratando mal mesmo, sabe? Me tratando como segunda prateleira para baixo. Quando o experimento chegou ao fim, esse cara veio me agradecer e me pediu desculpas pela maneira como ele havia me tratado. Porque ele ia ganhar muito dinheiro a partir dali, com a patente, com tudo mais. Olha que interessante. Um dia eu tô lá e esse cara viu que eu tava abatido e eu tava vendo os exames do meu pai. E ele virou pra mim, né? Falou, o que foi? Eu falei, tô olhando os exames aqui. Ele falou, de que esses exames aí? Eu falei, do meu pai. Ele falou, posso ver? Mostrei pra ele. Ele falou, rapaz, teu pai tá mal. Eu falei, meu pai tá muito mal. Ele falou, teu pai tá muito mal. Eu falei, meu pai tá muito mal. Ele falou, olha, posso ser honesto com você? Ele era um gaúcho bem direto. Eu falei, pode. Ele falou, no máximo uns 3 anos aqui, hein? Fazendo o tratamento direitinho, hein?
quem é o cardiologista do teu pai? Eu falei, o senhor tá de brincadeira, meu pai tá se tratando num postinho de saúde numa cidade do interior. Ele falou, não, esquece que eu falei 3 anos, 6 meses. Aí eu falei, teu pai não tem plano de saúde? Eu falei, não. Sério mesmo? Não. Puxou uma folha de sulfite, rabiscou um negócio, falou, entrega isso aqui lá na sala tal, na secretaria tal. O que é isso aqui, doutor? A partir de agora, teu pai é meu paciente. Meu pai viveu 11 anos. Recebeu o melhor tratamento cardiológico possível, sem pagar 1 centavo. Esse homem cuidou do meu pai de uma maneira que você não tem ideia. Aí você fala, dinheiro paga isso? Não paga. A gente sabia que meu pai tinha uma doença grave, que aí, só que assim, recebeu o melhor tratamento. Ele chegava no Dante, reviraram ele de ponta cabeça, fez tudo que você imaginar, todos os exames, todo o tratamento. Ele, através de uma canetada, né, literalmente, ele pediu transferência do meu pai. Ele não ficava lá dentro do Dante, mas ele ia 2 vezes por ano pro Dante Pazanese, fazia bateria de exame, né, porque ele pediu uma... Como é que você fala? Quando é via SUS, você... É como você chama... Meu pai era um paciente do SUS lá no interior, e ele falou, ó, traz ele para fazer exames aqui. Então, né, ele agora é meu paciente, então ele ia fazer os exames, passava a rotina de medicação, cada 6 meses voltava, refazia os exames, e nessa brincadeira foi adaptando, organizando, fazendo um tratamento adequado, e o que era para durar 3 anos, 5 anos, acabou durando 11. Olha só que... Então, esse foi um testemunho maravilhoso. E até hoje eu chego lá, eu sou muito bem recebido. Tá vendo, gente? Tem coisas que às vezes a gente não sabe, né? Deus abre certas portas e Deus conhece o nosso futuro. O que vai acontecer no amanhã pertence a Ele. O que aconteceu ontem também, o que acontece hoje também, mas o futuro, né? Às vezes a gente não imagina. E como Deus, ele honra a fidelidade dos seus filhos, né? E que testemunho lindo, Rogério, né? Que testemunho lindo que o teu pai pôde, inclusive, ver que essa porta se abriu através de um trabalho seu. Sim, sim. Não, meu pai não acreditava, porque a gente chegava... Lógico que eu fazia questão de ir junto com ele, então eu chegava lá, né? E aí era muito engraçado, porque eu chegava no Dante Pazanese, aí lógico, eu ia de jaleco também, e lá o pessoal, aí eles me tratavam como igual, me chamavam de doutor, porque aí até então também eu já tinha terminado doutorado, e aí ele ficava impressionado, ele falou, nossa, mas como que esses homens te chamam de doutor aqui também, te cumprimentam, te conhecem, ficam felizes em te ver? Eu falei, pai, é que eu fiz parte de algo muito importante aqui dentro, fiz parte de algo muito importante, não só para eles, mas... E eu explicava para o meu pai o tamanho da coisa que eu presenciei ali, e ele ficava todo orgulhoso, né? Então, a gente andando pelos corredores lá era muito legal. Puxa, que lindo, né? Que lindo, como Deus faz. E Deus pode fazer na vida de cada pessoa coisas diferentes, porque cada um tem uma forma. Deus tem um jeito de trabalhar. E você é especial, né? Lembra que eu falei no começo do nosso podcast hoje sobre propósito? Eu não sei qual é o propósito que Deus tem na sua vida, mas o fato de eu não saber não significa que não exista. Por isso que, assim, não é por aquilo que a gente desenvolve um interesse naquilo que Deus pode fazer por mim, através de mim. Não é isso, mas quando a gente entende que a nossa vida pertence a Ele, Ele decide como, quando, onde, porque a glória é para Ele, né? Então, pequenas coisas, grandes coisas, coisas que a gente nem imagina, Deus, Ele tem a forma de conduzir a vida de cada um, propósito de cada um, propósito profissional de cada um. Eu costumo dizer que a nossa vida, ela é por completa. A gente tem que entregar a Jesus, inclusive a nossa vida profissional.
Verdade. Porque a vida profissional, Deus atua através dela também. Então, não pense você, não, eu só indo de domingo lá, minha vida profissional, eu conduzo, eu estou fazendo tal curso. Sim, a gente pode crescer profissionalmente, a gente pode expandir. Mas lembrando, né, que quem abre as portas, seja em que área for, é Deus que dá graça, é Deus que nos dá a inteligência, é Deus que nos dá o preparo, é Deus que abre qualquer porta. Então a gente não pode se esquecer, né? Nunca. Tudo vem dele. Cada uma dessas oportunidades, cada um desses contatos. E é interessante que nenhuma dessas situações que eu tô te falando foi forçada. Sempre, as coisas aconteceram sempre no tempo certo. Sabe aquela coisa que quem não acredita vai dizer que, estava no lugar certo, na hora certa. Não existe coincidência, é o que a gente brinca que é cristocidência. Então, uma pessoa esse caso, né, esse médico que desdenhava de mim, que chegou a ter um embate comigo logo no começo, porque eu sugeri, depois de analisar os 20 e tantos animais anteriores que tinham dado errado, que ele mudasse a técnica cirúrgica dele. E esse cara ficou furioso comigo porque ele chegou a dizer: quem você pensa que é? Eu faço não sei quantos transplantes de coração por semana, você é só um veterinário e quer dizer como eu tenho que fazer a minha cirurgia? Né? Então, assim, o cara era um ego lá nas alturas. Quantos transplantes de coração você já fez? Fez nenhum. Então, o que você tá querendo meter o bedelho na minha cirurgia? Eu falei, nada, eu só entendo de bezerro. E por esse acesso aqui, não tá legal. Né? Então, ele ficou revoltado comigo no primeiro momento. O doutor Adib já tendo que me bancou assim, e falou, olha, vamos dar ouvido pro rapaz. Se ele tá falando, algum conhecimento de causa ele tem. Vamos tentar do jeito dele. A gente já tentou 20 e tantos e não deu certo, né? E aí tentaram do meu jeito e deu certo. Né? Só que no final, o cara não só ficou grato a mim, como ele viu eu abatido, interferiu na situação e ainda se tornou um médico do meu pai, né? Então, olha que coisa maravilhosa. E foi um canal de bênçãos, né? Foi um canal de Glória bênçãos. a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Maravilhindo, que nem diz outro. Maravilhindo. Mas, Rogério, assim, o que você diria, né, para um jovem, uma pessoa que queira, porque às vezes a gente fala do jovem, né, mas às vezes tem uma pessoa que tem esse sonho, né, de fazer aí a medicina veterinária. E olha que não é incomum, eu sempre tenho alunos ali, eu brinco que não é incomum ter os 40 mais, os 35 mais. Nunca é tarde. Não é incomum. Tá? Nunca é tarde. Sempre tem na turma 1 ou 2 alunos, 35, 40 mais. Né? Porque, enfim, cada um tem um time, um processo, uma história. Depois dos filhos, segundo curso, terceiro curso, nunca é incomum. Então, o que você diria, né, desse universo aí da medicina veterinária? O que você deixaria aí como um conselho, uma dica? Olha, primeira coisa que eu vou dizer, e é de coração, é apaixonante. É apaixonante. Gente, é apaixonante. Medicina veterinária é uma coisa muito apaixonante. Se você realmente levar a sério, é muito apaixonante. Não tem preço você se dedicar a uma profissão como essa. Eu sei que é suspeito dizer, porque todo mundo ama a sua própria profissão, né? Mas eu diria que melhor, só tem, de tudo que eu vejo por aí, melhor que a medicina veterinária, só a igreja. Ponto, não tem como. Se eu pudesse escolher entre medicina veterinária e igreja, só pode escolher uma, eu ficaria com a igreja. Mas a medicina veterinária é muito apaixonante. Primeira coisa que eu falo. Segunda coisa, um conselho eu vou ser muito honesto, tá? Bastante honesto. Procure um curso realmente referenciado. Referenciado que eu digo converse com pessoas que já são formadas, onde elas se formaram, o que elas dizem da universidade onde elas se formaram, por quê? Porque tem muita faculdade que não tem hospital veterinário, você não vai praticar clínica, que tem só convênios com outros lugares, e aí você tem que ficar se deslocando de um lugar para outro, você perde muito tempo. Tem faculdade que não tem contato com grandes animais, que não tem contato com animal silvestre, que não tem contato com uma série de coisas. Então, assim, a gente chama de cursos incompletos.
cursos onde você faz uma parte, mas não faz outra. Você aprende uma parte, mas não aprende outra. Então, como que eu sei que área eu vou escolher se eu não passei por aquilo? Se eu não tive opção de escolha? Então, como eu sei se eu gosto daquilo se eu nunca aprendi aquilo na prática? Se eu só tive aula teórica com slides? Então, procure um curso realmente que seja referenciado, que pessoas conversem com veterinários, com pessoas que passaram por universidades e falam, olha, como foi o teu curso? E eles vão ser honestos. Se foi ruim, ele vai falar, olha, eu realmente não tive aula, nunca tive aula com uma vaca na minha vida, com um cavalo, nunca encostei numa ovelha na minha vida, nunca atendi uma ave, nunca cheguei perto, nunca fiz uma cirurgia. Então, isso é importante. Converse com as pessoas, com veterinários, para entender como foi a graduação, como que era a estrutura física da universidade, isso é muito importante, o hospital, tinha câmeras no centro cirúrgico, ou ficava só o pessoal ali fazendo cirurgia e quem estava ao redor não enxergava nada, ou tinha câmera nos focos e todo mundo vendo nas telas, se os professores eram acessíveis, se os professores eram bem formados, ou se eram, infelizmente, só especialistas, não tinham mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo isso é relevante, né? Então não é só preço, infelizmente, não é só um diploma. É saber se a universidade está de fato te preparando para o mercado. Porque o mercado, ele é pesado, ele seleciona. Ainda mais agora vindo aí o exame de certificação. Então, às vezes você vai investir um pouco mais barato, vai passar aí 5 anos achando que está economizando, aí você sai no mercado, e infelizmente acontece com muita gente, sai no mercado, o mercado te seleciona porque você não tem condição, você investiu 5 anos, pegou um papel chamado diploma, mas o mercado não vai deixar você trabalhar porque você não está pronto, não tem condição. Isso é para qualquer área, viu, gente? Assim, procure se informar sobre a faculdade, universidade que você estará frequentando, enfim, porque é tempo, não deixa de ser dinheiro. Muitas vezes o barato sai caro, porque você sai dali sem ter uma qualificação adequada e aí você vai ter, num certo sentido, perdido tempo. Então, tenha esse cuidado, né, na escolha de onde você vai fazer. Eu sei que às vezes surgem tantas propostas, olha, aqui você vai ter uma bolsa, e claro, a gente tem dificuldade financeira, não é fácil você se manter num curso superior, mas seja prudente nesse sentido, né, porque isso vai ser bom. Você já falou, eu ia te perguntar, né, se você tivesse que escolher entre uma paixão profissional e um chamado ministerial, né? O chamado. Mas você tem conseguido levar. Sim. Talvez chegue um momento, né, Rogério, em que você apesar da paixão, né, você tenha que fazer ali uma escolha. Mas dá para atender um chamado, né? E dá para ter essa paixão profissional também. Eu lembro que uns anos atrás eu li alguns escritos do Tim Keller, né? Onde ele trabalhava muito essa visão de trabalho e reino, né? E ele deixava muito claro isso, que não existe secular e reino, né? O reino está em todo lugar. Tudo que nós fazemos é em função do reino de Deus. Quando nós somos de Deus, o nosso trabalho é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Então, o meu casamento é para a glória de Deus, meu trabalho, que alguns chamam de secular, é para a glória de Deus. Então, o que eu produzo, o que eu faço, meus dons, meus talentos, tudo vem de Deus. Então, é literalmente porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, quando eu opero um animal e o animal fica bem, isso me traz satisfação? Traz, mas é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus, porque toda a criação glorifica o Senhor. Então, se aquele animal tem saúde, ele está glorificando a Deus. Se aquele tutor, aquele proprietário daquele animal, ele está saindo satisfeito porque o animal voltou a produzir e agora tem saúde, a alegria que eu gerei no coração daquele homem, daquela mulher, isso glorifica a Deus. Então, sabe, é isso que as pessoas precisam entender, e que hoje eu tenho isso muito claro na minha mente. Quando eu ensino um
um aluno e aquele aluno, ele se forma e ele se torna um profissional de excelência, de qualidade, e ele se torna uma referência, né? De alguma maneira de alguma maneira não, eu estou nitidamente glorificando a Deus através da vida daquele bom profissional que foi formado, porque eu participei diretamente da formação no caráter profissional, na ética e no bom conhecimento de um ótimo profissional que vai servir a sociedade, que vai abençoar a sociedade. Então, tudo isso é uma maneira de glorificar a Deus, né? Quando a gente entende isso, tudo que a gente faz glorifica a Deus. E, Rogério, seus alunos sabem que você é um pastor? Sabem. Ih, Deus Como já... é que eles reagem? De tudo um pouco. Tem desde os que confrontam até os que vêm pedir oração. É muito divertido. Eu tenho um estilo, vamos dizer assim, bem exuberante em sala de aula, né? Eu já chego falando alto, brincando, provocando, batendo porta, gritando com eles. Já chego, boa tarde, se ninguém responde, eu sou os mal educados, né? Seus pais não tiraram educação, não. Cambada, vocês não ouviram falando boa tarde com vocês, bom dia, né? E aí um dia eu entrei, né? Era o primeiro dia de aula naquela turma. Aí eu, bom dia. Aí um outro respondeu, tal. Aí eu, cambada, vocês estão surdos? Eu falei, bom dia com vocês. Seus pais te deram educação, não? Aí eles assustaram, né? Aí, bom dia, bom dia. Aí do nada um gritou lá do fundo, ô professor, primeiro dia de aula, nunca tinha dado aula pra aquela turma. Professor, é verdade que você é pastor? Eu, sou sim, por quê? Algum problema com isso? Só que eu não vi quem falou, né? Foi um grito lá do fundo da sala, né? Eu, sou sim, por quê? Algum problema com isso? É aquele silêncio, né? Aí eu, tô brincando, gente. Pode falar. Eu sou pastor, sim. O que é? Você quer pedir oração? Aí todo mundo começou a dar risada e tal. Mas eu levo eles muito na brincadeira. E você sente que há um cerceamento na universidade? Não. Eu nunca tive problema. Nunca. Nunca. Eu sempre... Tem um outro professor que brinca comigo e que fala que eu sou... Fala, cara, você é o professor das cotas. Porque é incrível, cara. Ele falou, eu não sei porquê, mas parece que todo grupo LGBTQIA+, te procura para ser orientador. Eu não sei como, porque você é um cara nitidamente conservador, você é um cristão, né? Eu não sei como você consegue fazer esse grupo te amar, porque eles vão te procurar para ser orientador. Eu falei, cara, talvez porque eu consiga ter diálogo com eles, né? Então, mas eu nunca tive problema, nem por parte dos professores, nem por parte de coordenação. Claro que é importante respeitar os espaços, né? Então, como eu sempre digo, eu recebo o meu salário para ensinar medicina veterinária. Então, dentro da porta da sala de aula, dentro da porta do hospital veterinário, ali eu não trago em nenhum momento a temática de fé. Ali o meu papel é ser professor. Agora, terminou a aula, terminou o horário de aula, eu saí de dentro da porta, eu tô no corredor, tô no refeitório, tô em qualquer lugar que não é dentro da sala de aula e não é dentro do horário de aula, aí eu brinco com eles, falo, me aguente, né, porque... E aí eu sento no refeitório com eles, almoço junto, tomo café, pergunto da vida pessoal, me envolvo com as crises existenciais deles, com os problemas com os pais, com os irmãos, crises de fé, né, e aí ali eu vou fazer o pastoreio, vou fazer evangelização, ali é interessante. Tá certo. Agora, Rogério, e a finitude de um animal, né? Porque a gente, né, tem a finitude humana, como é que é lidar com isso e como é que é preparar os alunos para lidar com isso? Você sabe que esse é um tema dos mais delicados hoje, né? Eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente sabe, mas olha esse dado. Hoje, o médico veterinário tem o maior índice de suicídio dentre todas as profissões existentes no Brasil. E disparado. A nossa taxa hoje, esse estudo já está crescendo nos últimos 15 anos, começou a ser feito dos últimos 15 anos para cá. E o ano passado, nos últimos 15 anos, o médico veterinário estava entre os 4 maiores taxas de suicídio. Justamente por lidar com animais em sofrimento, com eutanásia, e principalmente com animais em sofrimento e com a eutanásia. Além dos baixos salários, falta de reconhecimento social, tudo mais.
Nos últimos 15 anos começou a crescer assim num nível, foi algo que hoje é considerado uma epidemia. Inclusive muitos trabalhos, se você procurar, principalmente na sua área, na área da psicologia, você vai ver que tem trabalhos e mais trabalhos sendo publicados tentando entender essa epidemia de saúde mental na medicina veterinária, que virou uma coisa que ninguém está entendendo o que está acontecendo. Até estão entendendo, mas está muito fora da curva. O que acontece? O ano passado, o Ministério da Saúde publicou um estudo mais recente em que a taxa de suicídio entre médicos veterinários bateu 10,61, o que é uma loucura. Isso significa que a cada 100 veterinários, 10,61 estão cometendo suicídio. É algo fora da curva. Só para ter ideia, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu acho que na população em geral é coisa de 2%, acho que nem 2%, 1%. Tá muito, muito fora do padrão, né? Então, bateu números assim, muito acima de medicina, muito acima de médico, de policiais que também geralmente têm acesso fácil a anestésicos ou a arma de fogo, meios de tirar a vida, né? E aí, alguns estudos estão apontando que isso tem a ver com essas situações. Salários muito baixos, baixa valorização social, grande pressão e carga de trabalho horária, mas principalmente o sofrimento animal. Eu não vou lembrar o termo agora, Simone, mas era um termo que tinha a ver com a área da psicologia, que é quando você lida com o sofrimento de um inocente que você quer ajudar e não pode, e não consegue. Não vou lembrar o termo técnico. Você quer ajudar. Você vê naquele ser alguém que é inocente, que não merece passar por aquilo, mas você não consegue tirar essa dor dele. E a questão da eutanásia. A questão da eutanásia, ela tem sido muito sensível mesmo. Não é incomum. Recentemente, eu tive uma experiência muito interessante. Uma amiga nossa lá da nossa igreja, um animal dela, uma Golden, estava já com idade avançada, com um tumor, sofrendo muito, e ela sem forças para fazer eutanásia, e ela me pedindo conselho, e ela pediu meu conselho profissional. Não pastoral, mas profissional. E ela pediu e eu mandei um áudio para ela. E ela encaminhou esse áudio para a veterinária dela, porque eu não trabalho com cães e gatos, né? E ela encaminhou esse áudio para a veterinária dela. E a veterinária, ela desabou a chorar. Por que a veterinária dela desabou a chorar? Porque a veterinária dela não estava se sentindo com coragem e força para fazer eutanásia. Ela estava se sentindo abatida. E quando ela ouviu meu áudio, ela se sentiu, de alguma maneira, em Deus, fortalecida para tirar a dor daquele animal. Porque ela estava, assim, emocionalmente ela estava acabada. Então essa é a realidade hoje de muitos profissionais e eu dou aula, inclusive, para alguns alunos do primeiro ano, onde eu abordo na disciplina de introdução à medicina veterinária, um dos temas é esse, é a questão da eutanásia, da saúde emocional. Do luto, né? Porque Do é luto luto. do animal que cuidou e o luto... num certo sentido, de dar um colo ali pro o tutor do animal. Sim. Né? Então, você tem que ter esse aporte. E né? não é fácil. Não. Não é fácil. É algo que, assim, é novidade, não era uma coisa que o profissional de medicina veterinária fazia. Antes era uma postura mais fria, algumas décadas atrás. Eu sei porque quando eu me formei isso não era temática dentro das universidades. O animal morria, a gente Pronto, né? virava as costas e acabou. E hoje tem toda, né, tem o funeral. Como eu te disse, o animal morria, ele era só um cão de guarda. Hoje não, hoje ele é um membro da família, hoje ele tem funeral, tem cremação, tem tudo. Então, tem tudo, né? E aí então, é difícil. hoje é muito mais pesado, hoje é muito mais difícil. Tem que lidar com essa questão, a humanização, né? Exato. Dos animais, né? Então, você fala hoje em tratamento humanizado para animal. O que eu não quero entrar muito profundo nesse tema, porque tem limites, tem limites. Claro que quando a gente fala de humanização, o lado bom é humanização no sentido de não permitir que o animal tenha dor, não permitir que o animal tenha sofrimento, claro, respeito. Mas se você entrar
existe um sistema que a gente fala de bem-estar animal. Hoje, quando a gente fala de bem-estar animal, existem algumas primícias de bem-estar animal. E quando a gente vai na cartilha do bem-estar animal, uma delas é que o animal não tenha medo, não tenha dor, não tenha sofrimento, que ele tenha alimento e água disponível e que o animal esteja livre para expressar o seu comportamento da sua espécie. Em outras palavras, que o cachorro possa ser cachorro, que o gato possa ser gato, que a vaca possa ser vaca. E aí o pessoal, ao humanizar demais o cachorro, humanizar demais a vaca, o gato, eles estão cometendo um maltrato e não percebem. Então, quando você... Sabe aquela história que a família é ansiosa e está transferindo ansiedade pro cachorro e o cachorro começa a ter crise de ansiedade? Não percebem, mas estão cometendo um maltrato. Isso aí é assunto para outro dia, porque a história é longa. Olha, Rogério, assim, ficaria horas conversando, porque, assim, é tão bom conversar com uma pessoa que é apaixonada por aquilo que faz enfim, flui, né? A coisa rende. Eu gosto de falar disso. Mas óbvio que num único podcast a gente não esgota tudo, né? Mas é bom porque aí fica a oportunidade, né, para um segundo convite, para vir aqui. Daqui a um tempo eu volto, eu prometo. Se me convidar um dia eu volto. Ah, claro que eu convido, né? Eu sou suspeita, amiga dele, da Vanessa, a esposa dele, que é uma querida. Gente, se vocês quiserem ver um cachorro andando de moto... Um cachorro chamado Leônidas, com óculos, gente. Não. Cachorro motoqueiro. Motoqueiro, você acha? Mas, Rogério, assim, deixa seus contatos aí, tuas redes, para o pessoal poder aí te conhecer um pouquinho mais, te acompanhar, não só como um doutor em medicina veterinária, mas também como um pastor. Né? Muito bom. A rede é mista, tá lá, é uma rede só e lá tá tudo. Tá minha vida na igreja. Como eu falei, eu não vejo distinção na universidade, na igreja, tá tudo junto. É Dr. Rogério Santos, escreve lá no Instagram, dr.rogério.santos, dr.rogério.santos. Então é @dr.rogério.santos. Me encontra por lá. Rogério, deixa eu abrir espaço aqui. Quero te agradecer, meu amigo, pela tua gentileza. Eu que agradeço, tá aqui, é um prazer. De você ter vindo até aqui. Que Deus continue abençoando a tua vida como um todo, né? A tua vida pessoal, a tua vida ministerial, a tua vida profissional, que você possa alcançar muitas vidas, né? Com seu testemunho, que Deus abençoe a tua igreja, enfim, tudo, né? Eu conheci o Rogério de uma forma assim, foi muito interessante, numa proposta de um discipulado, né? E foi uma bênção, né? E a partir disso, a gente, né, acabou aí estreitando uma amizade. O Paulo, você, a Vanessa. Né, verdade, eu sou suspeito, eu sou apaixonado por esse povo daqui, da ICT, pelo pastor Paulo, pela Simone, toda essa igreja aqui. Eu tenho sido muito abençoado por todos eles. Viu? E nós por eles, né? Porque o Rogério, ele ministrou no Retiro de Homens, a Vanessa já ministrou aqui no pré-congresso de mulheres. Gente, um casal bênção demais. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Ele coloca pessoas tão especiais na nossa vida para caminhar junto, né? Que a gente sente isso, né, Rogério? Que é assim, uma caminhada junto. E como nós somos abençoados. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, você tem propósito. E em Deus você vai encontrar o seu propósito. Então, se você está longe do Senhor, volta. Volta para a casa do Pai, que é o melhor lugar para se estar. E se você não conhece Deus ainda, quero te desafiar a fazer uma oração, né? Você orar e dizer, Deus, eu quero te conhecer, mas eu quero te conhecer como o Senhor é, né? Me mostra, se revela a mim. Procure baixar um aplicativo da Bíblia, que hoje isso é tão fácil. Comece a ler a Bíblia, comece a ler ali do Novo Testamento, os Evangelhos,
e toda vez que você for ler, como a gente teve recentemente aqui, uma entrevistada, a Francisca, falando, né, sobre a importância da Bíblia, enfim, resgata aí esse podcast com a nossa querida professora Francisca e começa a ler a Bíblia pedindo para o Espírito Santo abrir o teu entendimento e o teu coração. E procure ir numa igreja, né, uma igreja que ame a palavra de Deus e, de fato, faz da palavra de Deus regra e prática, né? Que assim, que não exclui, né? Isso daqui não é para hoje, isso daqui... Não, eu amo a palavra de Deus e eu quero aprender sobre a palavra de Deus. Existe muita igreja séria que você pode procurar. Se você não souber, entre em contato com a gente, que a gente pode estar indicando onde fica mais próximo da sua casa, uma igreja que seja compromissada com a Bíblia e que possa te orientar, né? Porque é importante estar ligado a um corpo, que é a igreja, como nós já dissemos no começo aí do nosso podcast. Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, hein? Aprendendo com elas, sempre tem um conteúdo novo para você. E hoje nós aprendemos com ele aí muitas questões importantes. Deus abençoe a sua vida.